Ela arranca minha pele. Coitada. Pessoal, estamos começando agora, oficialmente, mais um webinário da região do Rio de Janeiro, né? Hoje vamos falar sobre acolhimento de novos pais, com foco em captação de adultos, e gostaria de informar, pedir a todo mundo que mutem seus microfones, para a gente não ter ruído. Esse webinário está sendo gravado e depois vai ser compartilhado no YouTube da região do Rio de Janeiro. É só procurar lá Escoteiros RJ que vocês vão achar toda essa série de webinários desde o início de agosto que a gente está fazendo. E a partir de amanhã a gente vai enviar o material para vocês por e-mail. Eu preparei um drive com vários materiais sobre o assunto, sobre acolhimento de pais, sobre captação de adultos, vários arquivos interessantes. O material da apresentação de hoje também vai estar lá disponível. E gostaria de apresentar a vocês chefe Marco Cachorrão, conhecido como Cachorrão, Marco Castro, lá do Grupo Amizade, lá de São Paulo. Eu entrei. Chefe Marcos, seja bem-vindo, se apresente, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, queria registrar aqui a minha alegria e a minha satisfação pelo convite. Chefe Andréia, a gente admira já teu trabalho já de longa data. Tem alguém com o microfone aberto? Tem. Eu estou procurando aqui para ver se eu consigo achar. Bom, vamos lá. Então, obrigado pelo convite, né? Falar de um tema que é extremamente significativo para a gente, e é o tema onde eu estou na minha zona de conforto, onde eu gosto muito de atuar, que é no bate-papo com os pais, na conversa leve, na conversa suave, né? O que a gente traz hoje não é um bate-papo, é uma maneira de dividir com vocês um pouco da experiência que a gente tem nesses 15 anos que a gente está no movimento escoteiro, e é uma troca, né? A ideia é trazer reflexões, algumas coisas, eventualmente, que a gente vai falar que são possíveis, outras não necessariamente, né? Cada grupo tem uma estrutura diferente, está colocado numa região diferente, cultura diferente, são vários recursos que uns têm mais, outros têm menos, mas, num todo, a gente vai caminhar por uma linha de ver a importância, principalmente, da gente trabalhar a ambientação do adulto. Independente do momento técnico que ele está, independente da maneira como que ele chegou, a gente ter o colo escoteiro, né? A gente está no movimento escoteiro porque a gente quer, para estar lá, a gente tem que estar se sentindo bem. Se a gente vai para qualquer lugar, qualquer segmento da sociedade, você tem que ir com um monte de armadura, o peso dessas defesas faz com que você não seja você. Então, a gente acredita muito nisso. Então, vou começar aqui mostrando, trazer um material para a gente fazer um bate-papo bem legal. Agora, também registrar aqui a chefe Andréia que os cariocas, eles ocupam o espaço mesmo, né? É nítida a alegria, a genuinidade da fala, é muito... sou do estado de São Paulo, a gente já fica ligado nos sotaques, né? Então, quando a gente se encontra assim, a gente só estava prestando atenção no sotaque de todo mundo, é muito bacana isso. Então, vamos lá. Falar um pouquinho. O carioca é bem receptivo. Não, essa alegria, ela contagia, com certeza absoluta. Olha só, falando um pouquinho de mim, meu nome é Marco, né? Meu apelido é Cachorrão. Eu tive num evento com a chefe Jaque, e ela me chamou no cantinho assim, peraí, Cachorrão? Por que Cachorrão? Porque aqui no Rio, Cachorrão tem uma conotação diferente, e aí eu fui explicar para ela por que Cachorrão, né? Então, Cachorrão, que eu participava, eu tinha um grupo a gente organizava eventos aqui em Taubaté, a gente organizava aquelas corridas de rally de regularidade para carros de passeio, a gente organizava um monte de coisa com o intuito de angariar fundos e recursos para ajudar entidades assistenciais. Isso comecei lá em 97 e a volta e meia a gente se encontrava com grupos escoteiros aqui em Taubaté, e um dia um chefe me convidou para participar, para conhecer de perto o movimento escoteiro, e eu cheguei lá já como Cachorrão. Então, daí vem o Cachorrão, né? De onde que vem o meu nome, rede social, tudo é Marco Cachorrão. Eu sou, pelas fotos que vocês estão vendo aí, eu sou o pai do Matheus e da Carol, marido da Daniela, a família toda presente no movimento escoteiro até alguns anos.
Eu não sei se mais alguém, aconteceu isso com mais alguém, eu acredito que eu deva ser o único, que eu entrei no movimento escoteiro por causa dos meus filhos. Acho que eu sou exclusivo nisso, só que não, né? A grande movimento do adulto está principalmente relacionado a gente estar levando os filhos e a gente se encontrar nesse espaço. Durante um tempo, toda a família estava no movimento escoteiro. A minha esposa e a Carol, a Carol saiu, foi até a tropa sênior, e o Matheus hoje está com a gente lá no Amizade, e ele está como assistente de tropa escoteira. Então, para mostrar a ideia, mostrar que o caminho da gente é o natural, né? A gente tem uma identidade enquanto família de estar junto no movimento escoteiro. Eu estou há 15 anos no movimento escoteiro, o Grupo Escoteiro Amizade fica na cidade de Taubaté, bem no eixo Rio-São Paulo, a gente está numa região muito estratégica, está bem próximo da cidade de Aparecida, tão próximo de Campos do Jordão, bem no meio do Rio-São Paulo. E eu estou trazendo isso para a gente começar a situar um pouco qual é a realidade que a minha unidade escoteira vive. E a partir disso a gente vai trabalhar as experiências que eu tive, tá bom? A nossa fala vai ser um bate-papo, como a chefe André já falou, é sobre o adulto no movimento escoteiro. A gente quer passar um pouquinho desde da maneira de fazer, encontrar esse adulto, a maneira de dar esse colo escoteiro para esse adulto e fazer com que ele brilhe, que ele seja pessoas que se sinta importante, que se sinta pertencente, e a partir disso a gente começar a obter resultados e ajudar esse adulto na construção dessa jornada dele. Para isso, eu estou me baseando um pouco no ciclo de vida do adulto, né? Acho que todos nós, de alguma forma, a gente já tem contato com esse processo, com essas etapas de captação, desempenho e decisões para o futuro. Eu queria provocar a gente para pensar que tudo isso que é voltado para a construção do desenvolvimento pessoal do chefe escoteiro, né? Desde a hora que ele entra, formação, curso preliminar, fechamento de nível, eu queria provocar esse mesmo exercício para o pai, para o adulto que está chegando. Avaliar como isso também é aplicável àquele pai, a captação de um adulto que chega sem conhecimento nenhum do movimento escoteiro, como é que ele é tratado no início, como é que ele é recebido, como é que a gente ajuda ele a se enxergar nesse contexto, né? E como é que a gente valoriza a presença dele para que ele, a partir desse sentimento de pertencimento, a gente consiga falar um pouco sobre a questão de chefia. Né? É importante a gente pensar que, via de regra, eu vou me basear muito nessa fala com aquele pai que chega de fora. Em algum momento a gente vai falar sobre alguém que está voltando, alguém que já é do movimento escoteiro, um membro juvenil que está caminhando para a chefia, mas eu queria chamar mais atenção nesse momento do pai da família que está chegando, né? Uma família que chega, um pai que não tem ainda conhecimento, para que ele vai levar no movimento escoteiro? O movimento escoteiro ele sabe que é legal, que acampa, que o filho dele vai sair do celular, do computador. Ele não tem noção do quão grande é o movimento escoteiro. Isso a gente que está dentro entende, conhece, escuta, aprende e vai cada vez mais se apaixonando por tão grande que é isso. Mas o pai, naquele primeiro momento que chega, ele não tem essa visão ainda. Ele está levando o filho dele. Então, a gente ter o cuidado na maneira que a gente inicia essa conversa com esse adulto, vai ser determinante para ver se ele vai querer se aproximar da gente ou se ele já vai se fechar, que nem aquela plantinha dormideira, sabe? Que a gente bota a mão nela lá e ela já começa a se fechar. É complicado, o pai acabou de entrar, você nem sabe quem é e já chamar ele para chefia. Calma, calma. Vamos alinhar um pouco a expectativa. E a gente vai caminhar um pouquinho sobre essa fala ao longo desse nosso bate-papo. Então, dividi na questão ainda do ciclo de vida a parte de captação. A captação, a etapa de captação, ela trabalha com você identificar uma necessidade, buscar encontrar esse adulto que para suprir a sua necessidade, trabalhar a integração dele e essa pessoa se registrar e passar a fazer parte do nosso processo. Mas como é que isso está relacionado? Como que eu faço essa questão do mapeamento? Eu posso estar precisando de um adulto, porque algum adulto saiu, eu posso estar precisando porque eu quero, de repente, acordar, eu quero fazer uma expansão, abrir uma sessão. Eu posso sentir que a quantidade de adulto para mim ainda é insuficiente, de repente alguém precisa faltar por algum motivo de saúde, enfim. Então eu preciso ter mais adultos ali do meu lado para me dar suporte. Isso vale na parte de gestão também, o que a gente fala para a linha escotista, a gente fala para a linha dirigente. E pode também ser uma oportunidade, de repente daquela luz passa a estrela de Belém em cima da nossa sede escoteira e chega alguém lá na sede, como é que eu faço para ser voluntário? Do nada.
né? Isso é uma oportunidade bacana pra caramba. Outra oportunidade é alguém que está vindo de uma outra unidade escoteira, ou dentro do próprio grupo tem alguém, você está lá com alguns adultos numa tropa escoteira, e de repente você está pensando em abrir um clã, e um adulto lá, putz, eu queria tanto conhecer o ramo pioneiro, como é que eu faço? Aí você já começa a ter essa visão, então você tem que estar antenado para esse tipo de coisa. Porém, para você, considerando aquele adulto que você não tem ele no seu entorno, você tem que ter alguma estratégia para fazer isso, né? Então, quem são os adultos que vão chegar para a gente? A gente já deu uma dica. Os pais dos jovens, no primeiro plano, os antigos membros que saíram e estão voltando, pioneiros que estão passando, e o voluntário que chega na nossa porta e bate lá, mas como é que eu chego neles? Como é que eu faço isso, né? É importante a gente, considerando que a gente é um prestador de serviço para a sociedade, na visão daquele pai que não sabe o que é movimento escoteiro, eu tenho que ter o cuidado de me preparar e entender como eu faço para chegar até ele. Não dá para improvisar, cartolina, fazer um negócio com relação à divulgação. Como é que eu vou fazer a divulgação? Eu tenho que ter um cuidado, pensar uma forma, a questão de custo, como fazer, aí a gente vai ter que se adequar, mas eu tenho que ter alguma coisa para eu falar do grupo escoteiro. De repente eu estou com o meu grupo numa praça, que eu estou fazendo uma atividade na praça, pô, bota um cartaz lá, coloca um QR Code, imprime numa folha de A4 um QR Code para saber como é que eu faço para entrar em contato. Tem adulto que não chega muito perto da gente, que tem vergonha, o homem principalmente, né, a mulher normalmente, de novo pela cultura local aqui, né, de Taubaté. Normalmente as mulheres, elas são mais, elas vêm até a gente mais fácil, vem empoderada, quer saber como é que é. O homem não, o homem já fica devagar, ele demora mais para chegar. Então é importante você pensar em ter um homem e uma mulher para estar por perto, para o visitante conseguir conversar de forma tranquila, para fazer as perguntas básicas. Então você tem que ter um material mínimo com onde você fica, que horas você desenvolve suas atividades, rede social, se você tiver. Tem alguma coisa, precisa ter alguma coisinha que não seja tão vultosa, mas algum material é importante você ter nesse processo. Onde você faz a divulgação, né? O grupo que fica sempre dentro da sede dele, quem de nós já não ouviu falar assim, poxa, não sabia que tinha grupo escoteiro aqui nesse lado não, nem sabe, pô, tem grupo escoteiro na Taubaté, não dá para comparar com a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu escuto numa escala ainda maior aqui para a minha realidade. Pô, mas nem sabia que tinha grupo escoteiro em Taubaté. Ou nem sabia que tinha grupo escoteiro aqui nessa região da cidade. E a culpa é nossa, né? A gente que fica só dentro da sede, a gente vai depender de que alguém se sinta provocado e queira procurar no Google, até que a chefe falou lá que ele é como é que é, de comer ou de passar na cabeça. Não é o meu caso, né, chefe? Então, a gente não pode depender disso, né? A gente fala da captação ativa. Você tem que se você precisa, você tem que propiciar esse espaço, você tem que ir atrás desse público, você tem que divulgar. Você não pode ser aquela pessoa que abre uma venda, você pode ter as melhores frutas na sua banca lá, mas você fica lá de braço cruzado esperando alguém passar. Não funciona, né? Até vai ter um ou outro que vai chegar e vai entrar, e ele tem que ter a chance de experimentar o produto que você tem. Mas se você ficar passivamente esperando alguém chegar na sua sede ou na sua porta, você vai desgastar o pessoal, né, os chefes que você tem. Uma hora esse povo vai ter, eles têm roupa para lavar, eles têm compra para fazer, tem casa para limpar no final de semana, tem filho que fica doente, tem prova, tem aniversário da avó, aniversário da sogra, tem tudo. E uma hora esse povo não vai estar conseguindo ir, não vai dar conta, aí a atividade começa a ficar ruim, o jovem sente o impacto, começa a desanimar, e aí você começa a cascatear numa condição ruim. Então, a gente precisa estar renovando, oxigenando. Então, vamos sair da sede, vamos para fora, vamos programar atividade de divulgação. Quando sair para atividade de divulgação, já pega uns papeizinhos, bota no bolso dos meninos, fala para ele escrever o nome atrás. Fala para a pessoa que, se ela for visitar o grupo, leva o papelzinho dele, já vai pontuar para ele no recrutador. Você já usa um dispositivo, o primeiro insight aqui para a gente, o dispositivo do recrutador, que ele é pouco usado, né? E é uma maneira de você incentivar o jovem a querer conquistar aquele distintivo. Imagina você chega numa alcateia, num sábado,
você chama o lobinho lá na frente e ele, bom, aqui, parabéns, você conquistou o distintivo do recrutador, quase nenhum jovem tem esse distintivo, todo mundo vai olhar no uniforme e vai querer, como é que eu faço? A gente sabe que, e foi criado para isso, né? Então, usar mais isso, sair da sede, fazer atividade fora, rede social, é importante você ter você não precisa ter uma rede social da NASA, completa, atualizado o tempo inteiro, isso é o esperado, né? A eficácia da comunicação, ela pede para não adianta você ter um site lá desatualizado. Agora eu vou abrir um parênteses, se alguém for no site do Amizade vai ver que eu estou falando e eu estou com um problema sério nisso. O site do Amizade está desatualizado, porque eu preciso encontrar alguém no meu meio que consiga assumir essa função. Não dá para deixar um escotista fazendo isso e cuidar da vida dele. Não, ele está lá para cuidar do jovem, ele está lá para ser a atividade dele ser a mais bonita que possível. Então, é o desafio da gestão encontrar alguém que consiga atualizar. Então, eu confesso, mas nem por isso eu deixo de falar. Quem tem que ter um canal de comunicação. Cria um WhatsApp, tem aquele WhatsApp Business, não sei se vocês já ouviram falar, que é um WhatsApp que você consegue colocar, você programa ele para dar resposta. Sabe quando você vai lá sei lá, não sei o comércio aí do Rio, sei lá, essas lojas que você vai no WhatsApp... Eu não entendi. Bom, estou seguindo aqui, tá, chefe André? Tem alguém com o microfone aberto. Qualquer coisa você me interrompe, que daí eu consigo manter a minha linha aqui. Então, a questão de ter rede social, ter tudo isso. Agora, nesse slide aqui, estou colocando um alerta. Ó. O desafio da divulgação, o desafio de meter cara lá fora e falar da nossa unidade escoteira, não é da diretoria com exclusividade, é todo mundo tem que estar junto. Todo mundo quer um grupo mais legal, todo mundo quer o grupo bombando de gente, todo mundo quer o grupo mais agitado, com mais gente, né? Enfim, então é todo mundo que vai participar desse processo. Né? É legal, de repente, no início do ano, quando as sessões forem fazer a sua programação de atividade, já planejar atividades de divulgação. Faz jornada urbana, vai fazer visita no museu, vai no cinema, leva a molecada no cinema. E nessas idas, estrategicamente, com panfletos do grupo, a hora que chegar uma família, você é escoteiro da onde? Puf, panfleto aqui, ó. E já divulga. Se a gente não pensar isso, a gente vai continuar sendo aquela pessoa do comércio que está esperando alguém lá na sua sede. Os grupos que ficam em praças, que não tem ainda uma sede fixa, né, que não tem um lugar para estampar, é mais complicado ainda. Mas olha que antagônico, né? Você está numa praça onde, teoricamente, tem mais movimento e a gente não consegue captar. Por que será? Será que eu tô com as minhas faixas, eu montei um banner bem da hora lá, eu montei uma mesinha com uma cadeira, coloquei um pai lá para dar as informações, pegar o telefone de quem passa na praça e depois eu entrar em contato. Então, a gente tem que pensar fora da casinha. A gente não pode, na leitura do que é captação, a gente não pode ser passivo, a gente tem que estar na frente, a gente está procurando onde é que tem gente aqui que eu vou falar de escoteiro. Está na padaria, está na fila do supermercado, encontrou um casal com uma criança com idade de jovem nosso, papelzinho aqui, ó, vai conhecer a gente lá, aborda. Ensina os adultos a venderem essa ideia de escotismo, ensina os jovens a convidar os amiguinhos. A gente não consegue chamar os amigos dos lobinhos, mas os lobinhos chamam os amigos dele. A gente não consegue chamar o amigo de um chefe, mas aquele nosso chefe consegue chamar um amigo dele. Então, a gente tem que estimular essa cultura, o hábito de convidar para nos conhecer. Então, a gente tem um momento de envolver todo mundo na captação, mas deve haver um maior desafio. E a hora que o pessoal chega, o que eu faço? Né? Se você é um anfitrião de uma festa, a pessoa chega na sua casa, você ignora ou não dá atenção, esquece. A gente conversou essa semana com um chefe aqui que veio nos visitar aqui em Taubaté sobre essa questão. De novo, a família está querendo comprar, aspas, não comprar, um serviço para ajudar o desenvolvimento da criança, do filho deles. Se eles chegam num grupo, né, lá tem um escoteiro lá em tal lugar, se a pessoa chegar lá, está desorganizado, está bagunçado, não tem alguém que dá atenção. Nós somos consumidores de serviço, a gente sabe disso. Você vai numa pastelaria que seja, se você não foi bem atendido, você não volta. Ainda fica falando mal. Pô, foi lá, percebe então? Alguém,
a instituição, ela tem que pensar em alguém para estar na porta, para estar sorrindo, tem que ser uma pessoa, eu estou falando, já vi que tem uma chefe nossa aqui, que é a nossa chefe do sorriso lá na Amizade, como a maioria é. Mas é assim, se você não tiver alguém no portão da tua sede para acolher com um abraço, com um sorriso bem bonito, você está diminuindo a chance daquela pessoa continuar com você. Poxa, mas eu não tenho chefe, eu não tenho... Então, capacita o pai. Aquele pai que está chegando, que está de pouquinho, está chegando, capacita ele, fala para ele dar as primeiras informações, fala para ele dar o primeiro sorriso do grupo. Né? Muitas igrejas católicas têm aquela equipe de acolhida. Pensa nesse modelo. Pensa em ter um pai e uma mãe, preferencialmente um casal ainda, se for possível, com as informações básicas. Essa pessoa ela não precisa, nesse primeiro momento, saber de método escoteiro, programa educativo, de estrutura da OEB. O pai não quer saber disso naquela hora. O pai quer saber o que faz aqui, que horas que é, quanto custa, como é que funciona. As informações preliminares são muito simples para a cabeça de um pai. Então, se eu não tiver alguém para dar o mínimo, esse pai não vai ficar. Né? Ou vai ficar... Ou então o cara acabou de chegar... Aí sai um chefe que tem que vir correndo, que está lá no meio da atividade, ele tem que largar o jovem dele lá, vem todo na correria, olhando no relógio, porque ele não pode deixar o jovem sozinho, todo suado, ele fala naquela correria, meio que está dispensando aquele pseudo cliente. Então não tem como a gente não pensar, né, que o acolhimento precisa ser feito com muito carinho, é o primeiro impacto que a gente está dando à nossa estrutura. Por que você vê muitos grupos que às vezes têm mais dificuldade que outros? Talvez, se a gente conseguir ajustar esse processo de primeiro contato com os pais, a gente começa a ganhar em termos de resultado. O pai vai se sentir mais. E também não adianta você dar o primeiro sorriso, entra aí e ele ficar sozinho lá. Não, você tem que ter uma rotina para acolher esse pai. Né? No Grupo Escoteiro Amizade, onde a gente atua, a gente consegue, a gente tem uma estrutura de adultos que ficam lá. Os pais, quando chegam, eles são acolhidos. A gente faz uma triagem com relação para saber que sessão, qual a idade do jovem. O pai preenche uma ficha de visitante. O jovem recebe um crachazinho bem simples, que fica na camiseta, que a gente já quer que ele seja chamado pelo nome, que os amiguinhos lá sejam, que ele facilita para o chefe que está recebendo esse visitante, e começamos a trabalhar a interação desse jovem naquela comunidade que ele também não conhece. E muitas vezes a gente já viu essa cena, e que o jovem vem porque o pai quer que ele venha, ele não necessariamente quer vir. Então, se a gente também não trabalhar o acolhimento dele lá, a gente já começa a ter um jovem que vai embora dizendo que não quer voltar para o pai. Por mais que o pai, né, tem um caso que o pai está com o olho brilhando, o pai está mais apaixonado que a criança, porque ele sabe, ou já viu, ou tem algum amigo. Então, a gente tem um desafio de conquistar o jovem, que se a atividade for bacana, for do jeito que é proposto, o jovem vai se encantar, e a gente tem também o trabalho com os pais nesse processo. Então, quando você acolheu legal o pai, você colocou o filho para começar a se desenvolver, você começa a melhorar, o primeiro momento começa a ficar mais suave para aquela família. Então, ainda na Amizade, a gente faz isso, enquanto o jovem é encaminhado para fazer uma atividade, essa turma da nossa turma de acolhida, eles têm um bate-papo com o pai. É uma pequena, bem pequena, eu vi que alguém colocou aqui com relação à parte das palestras, não pode ser um negócio maçante, o pai não está lá para escutar palestra nem sermão, ele está lá, ele quer saber se o filho dele está bem, então se você deixar ele longe do filho, você vai estar falando com ele, vai estar olhando toda hora de lado para saber onde é que está o filho dele. Então, criar esse ambiente de segurança para a família também é determinante. Lá a gente fala sobre as 6 áreas do desenvolvimento, fala do fáceis, né? Que é uma maneira bem resumida e sucinta para falar como a gente vai atuar no movimento escoteiro, fala da distribuição por idade, por faixa etária, né, que os ramos, muito cuidado para evitar aqueles termos técnicos, falar nome que nós sabemos, reconhecemos que tem nome que para a gente falar às vezes é complicado, o pai não quer saber disso naquela hora. O pai vai querer saber como é que funciona, que horas que é. Então, se você tiver uma sede, depois vai dar um passeio com o pai, oferece um café para ele, mostra a sede para ele, acolhe, é uma visita que você está recebendo na sua casa. Então, de novo, é estratégico você ter alguém que faça isso. Se não tiver alguém, que seja alguém da diretoria, que tenha alguma... E se aquele pai, se alguém fizer alguma pergunta para ele, não souber, espera um pouquinho, vou chamar um chefe que me ajuda. Mas você não deixa uma família sozinha ali.
E isso é importante pra caramba, né? Então, na extensão dessa parte de você receber e acolher, você começa a trabalhar a ambientação desse adulto, você vai trabalhar para que ele se sinta parte daquele processo, e aí você vai caminhar para ver se esse pai tem o perfil ou não alinhado com as expectativas que a gente tem. E aí tem mecanismos para você trabalhar esse adulto, para falar com ele sobre as funções que você precisa dele. Mas eu ainda considero um risco essa abordagem ser nos primeiros momentos com esse adulto. Ainda não é hora de falar com ele. Oh. E tem alguns grupos que, em função da necessidade, eles já associam a participação do filho com a participação do pai como chefe. Nesse caso, para aquele pai que não veio com a expectativa de escotismo, você corre o risco de perder o jovem e o pai. Né? Porque o pai não vai querer assumir, ele não está ali para assumir compromisso. Ele tem que entender o papel dele como apoiador, incentivador e suporte no grupo, isso não se questiona. Mas dali, não, você vai ter que ser chefe, ele não está ali para assumir compromisso. Acho que eu falei com você ontem, né, chefe André? É mesmo que você está na praia sentado tomando uma cerveja lá, aí junta uma galera para jogar futebol na praia, o cara te chama, vem cá que você vai ser o nosso goleiro, é uma final, você vai ser o goleiro. Eu falo, não vou assumir esse compromisso. O adulto, para ele assumir compromisso, tem que ser alguma coisa que ele saiba para que é e que seja de utilidade para ele naquele momento. Ele não vai assumir compromisso de uma coisa que ele não sabe como é que funciona. Né? O medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de falhar, isso é do adulto. A criança não, o jovem a gente sabe que mete cara, mete pé, que nem vocês falam no Rio, e ele está nem aí com nada, ele vai para cima. O adulto, você precisa trabalhar com ele num tempo diferente. E ser chefe ou não ser chefe é uma coisa que vem de dentro para fora. Você pode falar, tá com um caminhão de motivo para ele ser chefe. Se não vier de dentro para fora, ele pode até assumir, mas vai ser aquele negócio, fogo, quando você joga álcool na churrasqueira, só pega fogo por cima e depois acaba, vai ser muito com relação a isso. Então, a partir do momento que você acolheu, essa pessoa se sente parte, aí existem os dispositivos, os mecanismos para você começar a entender qual que é o perfil dele. Onde essa pessoa consegue me ajudar? Então, a gente depois vai apresentar para vocês também, tem o manual de entrevista por competência, que é uma recomendação bem legal. É uma série um encaminhamento de uma entrevista que você faz, para você ter noção de quem é essa pessoa, qual é o perfil dela, começar a conhecer ela. Né? Esse período de adaptação do jovem também é um período para você ter olhos para isso, você falar, né, para o próprio chefe de seção, que teoricamente é quem vai ter mais contato no primeiro momento, para ter esse olhar, conhecer quem é esse adulto, no que ele trabalha, o que ele faz, no que a função dele pode contribuir, está alinhada com a expectativa do grupo, tudo isso está relacionado. Então, se você não ambientar, esquece, né? Ele vai chegar, ele vai ser aquele pai que vai deixar o filho na porta da sede, estou indo aí, porque ele não quer que alguém fique falando na cabeça dele para ele ser chefe. Agora, se ele chega, você mostra para ele que é importante ele estar, porque isso vai fazer diferença no desenvolvimento do filho dele. Se você mostra para ele que aquela vez que ele ajudou a gente lá na cantina ou na cozinha, ele foi legal, foi 10, foi legal pra caramba, foi muito importante a participação dele. Se de repente você conseguir montar uma atividade estrategicamente, traz o pai para ser um apoio, fala para ele ajudar na aplicação do quebra-gelo, traz ele para perto. Tem um chefe aqui na Amizade que ele fala assim, é que nem você mostrar o cheiro do bife. Sabe quando você está passando na frente de um restaurante, você sente aquele cheiro de bife com cebola, que você nem estava com fome, mas já água a boca da gente? Sim, é um pouco disso, né? Senão você só vai chamar o pai para pagar a rifa, para fazer doação de bolo, para limpar a sede, para empurrar carro, para carregar mala. A parte legal você não traz ele. Então, é uma maneira de você buscar encantamentos. Reconhecemos que tem adultos que, para estar do lado do filho, vai atrapalhar o desenvolvimento do filho. É fato. Mas o jovem, quando chega, ele não sabe ser lobinho, ele não sabe ser escoteiro, ele vai aprender. O pai também não sabe ser o pai de um jovem no movimento escoteiro, ele também precisa aprender. A gente não pode botar um X na testa dele e falar, não, aqui vai para lá que eu não quero os pais, eu não quero o pai comigo. A estrutura que opta por esse modelo de gestão, de não querer o pai por perto, ela está assumindo o risco de uma hora desgastar o que ela tem e ela não ter mais mão de obra para tocar um projeto super bonito. Então tem que ter um pouco de equilíbrio nessas tomadas de decisões e arriscar um pouco mais eventualmente. E se o pai estiver realmente muito em cima desse atrapalhando, é chamar ele e mostrar para ele o quanto pode ser diferente.
Convenhamos que, para a gente, o mundo ideal é uma estrutura escoteira onde todos os adultos estão envolvidos numa condição de família. É estranho quando chega um adulto que você nunca viu na vida, bate lá no portão da sede, quero ser voluntário, a gente já levanta tudo que é alerta nosso. E o fato de ter atestado de idoneidade também não significa que essa pessoa não traz algum risco na história de vida dela, a gente não pode se enganar nisso. Então, se a gente consegue ter famílias do nosso entorno, todo mundo vivendo, aí é plenitude de interação. Aí a gente só vai administrar depois os egos, né, chefe? Que muito adulto junto também, o exercício de alinhar todo mundo tende a ser heróico às vezes, mas é importante. Esse cuidado a gente tem que ter. Então, feito isso, encontramos um adulto, ele se interessou, ele se encantou, ele curtiu a ideia de ser um chefe escoteiro, a gente identificou o perfil dele, então agora é a hora de tirar 10. Agora é a hora de pacto, de fazer o registro, acordo trabalho voluntário, identificar um APF para ele, essa conversa com o APF, ele saber o que é um APF, e até ele chegar nesse ponto ter isso, você fazer uma nomeação e já deixar ele no pacto, 0 bala, bonito pra caramba. Uma ficha 120 no pacto é uma maneira de você dar importância para aquele adulto, sabe? Tudo que ele faz, se estiver lá, ele vai ver o filho dele no mapa, cara, deixa eu ver o meu mapa também, como é que eu tô. O adulto, ele vem nessa pegada também. Então, a etapa de captação, ela se encerra, não é que ela se encerra, mas a gente consegue ver o limite dela quando você faz a integração, e se essa pessoa ela é registrada. Aqui eu trago algumas imagens de vivências aqui no Grupo Escoteiro Amizade, né? Quando a gente fala de material de divulgação, a gente tem um panfletinho. Esse panfleto, acho que tem 15 centímetros, é uma filipeta bem pequenininha. Isso aqui a gente recomenda que todo mundo tenha no bolso. Encontrando alguém na cidade, você tem um material. Você encontra alguém, você está no escoteiro, como é que faz para ir lá? E ninguém tem papel, você já vai para a mão no bolso, não tem caneta, não tem papel, você tenta mandar, você perdeu o timing. E você tendo algum material simplesinho no bolso, você consegue dar a informação naquela hora. Tem alguém com a mão levantada, é a chefe Daniela. Isso. Pode abrir o microfone, chefe. Oi, boa noite, chefe. A minha pergunta, eu só queria, se você pode repetir os passos que você falou agora há pouco, depois que o adulto quer ser chefe. Então, qual que é o que a gente faz? Você falou do pacto? Daniela, é assim. Pode ser Dani. Legal. É que eu tenho uma Daniela, minha esposa Daniela, vai no... Nome lindo da sua esposa, nossa. Tô bem, hein? Ô, chefe, olha só. O segredo do bolo ficar bonito é o acolhimento, né? Então, a gente já passou da etapa do encantamento. A gente já chegou alguém, a gente recebeu super bem. Essa pessoa se sente feliz de estar perto da gente. A gente sente que ela está inteirada. Então, tá legal, vamos ser chefe. A gente tem a parte de registro escoteiro. Para fazer o registro do adulto, existem alguns documentos que ela precisa entregar, né? Ela tem que fazer o curso de proteção infantil e juvenil, ela tem que apresentar o atestado de idoneidade, né? Dos antecedentes criminais lá, o atestado de idoneidade. Aí você faz o registro dela no pacto, bota ela lá, faz bonitinho. Lembrando que não esquecer do registro social, né? Que de repente, às vezes o adulto está lá muito perto da gente, está querendo, e ele não tem condição financeira, existem meios de trabalhar isso dentro do movimento escoteiro, para a gente não limitar. Enfim, feito o registro no pacto, todo e qualquer adulto no movimento escoteiro que está atuando como um chefe lá no grupo escoteiro, a gente você precisa fazer um acordo de trabalho voluntário dele. É um termo que é assinado por ele, por uma testemunha e normalmente um membro da diretoria. Além disso, além do acordo de trabalho voluntário, você vai identificar um assessor pessoal de formação, que é a pessoa que vai acompanhar esse adulto ao longo da vida dele. É importantíssimo que seja uma pessoa que esse adulto se sinta confortável e seguro para dividir, para perguntar. Salvo algumas exceções, o adulto, quando chega, ele ainda tem medo de falar coisa errada, ele tem medo de se arriscar, passar vergonha. Então, você tem que fazer ele se sentir seguro, porque pergunta boba é a pergunta que não é feita, né? Então, você tem que fazer com que ele pergunte, que tiver que perguntar. E assim, a gente, com tranquilidade e generosidade acima de tudo,
A gente vai fazer ele se sentir mais envolvido e respeitado no nosso meio. Então, essa é a parte que a gente colocou ali, ó, é acordo, trabalho e voluntariado, acordo, trabalho voluntário, a nomeação para a função que ele está vindo, então, de repente, ele vai ser um assistente de alcateia. Você vai lá no Paxos, tem lá na parte de dados da UEL, nomeações, nomeia ele, faz um certificado bem bonito, sabe? Chama ele na frente de todo mundo, apresenta esse adulto novo para a comunidade, para o grupo, pega um acionamento geral, fala, galera, pessoal, você que está a chefe Daniela, ela está vindo, é a mãe da Renata, lá da Alcateia, e agora ela está vindo unir força, juntar força com a gente para deixar o nosso grupo ainda mais legal. Vamos receber ela aqui. Esse certificado tem já assim, já pronto nos materiais, é coisa que vocês, cada um faz no seu grupo, como quiser. Existem alguns modelos, chefe, mas não existe uma rigidez no padrão, não tem um padrão de obrigatoriedade, não. Legal. Tá bom? Tá ótimo. É importante você fazer isso, chamar ele lá na frente. Quem é o pai que não gosta de ser chamado no acionamento geral e o filho vir entregar um mimo que seja? Você tá alimentando aquele sentimento de pertencimento dele. Ele não é, você não seria mais a Daniela, mãe da Renata, agora você é a chefe Daniela, percebe como é que é a pegada? Você enriquece, você constrói essa sensação, esse sentimento de pertencimento. Então, tudo que você faz para o adulto, tira foto, chama lá na frente, traz a família, envolve, faz ele sentir que ele é parte daquilo. Não tem essa de, agora que ele é chefe, agora segue o barco aí que eu tenho outras coisas para fazer, esquece. É muito volátil isso, né? É aquele período de relacionamento, de paquera, namoro, os mais antigos era assim, né? Hoje em dia é tudo tão mais rápido que, enfim, vamos mudar de assunto. Então, a questão de valorização. Diga. Eu tenho alguns modelos de certificado de nomeação, se quiser eu posso botar disponível lá no Drive para vocês. Eu já tinha colocado o certificado de participação em palestra informativa, que eu acho importante também, né? O pai que participa da palestra informativa recebeu um certificado de participação, né? Então, eu já tinha colocado esse certificado lá e posso colocar o de nomeação também, alguns modelinhos que eu tenho. Eu não consegui fazer a minha inscrição pelo Paxos, eu posso ter acesso a esse material que você vai disponibilizar? Eu não sei se você vai receber o e-mail amanhã, mas não sei se você tem meu contato de WhatsApp. Você viu pelos grupos? Não, eu recebi o link. Que aí eu te mandava o link do... Eu vou ver se eu consigo postar aqui ainda no chat o link do material. Ou se você puder disponibilizar o seu contato, aí eu faço contato com você, o que você achar melhor. Tá. Obrigada. Eu vou botar aqui no chat. Nada. Tá, e tem uma mensagem aqui, cachorrão. Chefe, o senhor entende da importância de exigir dos pais antecedentes criminais e realização do curso de proteção infanto-juvenil? A certidão de antecedentes? Necessariamente. O curso de proteção infanto-juvenil é condição sine qua non para você fazer o registro do adulto. Ele tem que ter esse certificado. E é uma condição mínima da gente ter uma proteção do nosso ambiente escoteiro, né? Então, precisa sim, é obrigatório o curso de proteção infanto-juvenil e os antecedentes, atestado de idoneidade, é um documento que você autoriza a instituição a pesquisar sobre o seu histórico. Então, é sim, chefe, precisa. E o próprio pioneiro, né? O pioneiro, quando ele completa a maioridade dele, também precisa fazer o curso de proteção infanto-juvenil. Eu queria aproveitar, chefe André, você comentou com relação à palestra informativa. A palestra informativa também está dentro daquele período da gente começar a ambientar o adulto, explicar, dar mais embasamento para ele entender melhor e aí ele tomar uma decisão de participar, como assumir a responsabilidade, né, de ser um chefe escoteiro. Você monitora a hora de eu parar para responder pergunta e a hora que eu continuo, tá bom, chefe André? Pode deixar. Olha só complementando aqui, então. Pode falar. Tem gente com mão levantada. Diga aí. Chefe Hélio. Para mim. Boa noite. Então, viu, chefe Marco? Deixa eu tirar uma dúvida. É sobre a questão, quando uma UEL está com algumas sessões que está com uma falta de chefes,
e tem outras que já estão com uma certa quantidade boa, bacana, estão trabalhando bem. É legal, numa situação atípica que acaba surgindo mais pais voluntários que estão se preparando para ser chefe, eles querem estar perto dos filhos, né, numa situação até natural. Mas daí surge a questão de que algumas sessões acabam querendo que esse pai, ao invés que fique na mesma sessão que o filho, né, acaba querendo trabalhar na sessão deles. E numa situação dessa, às vezes até em horários diferentes, que até poderia até atrapalhar até a rotina da família no sábado, né? O filho vai de manhã e o pai tem que trabalhar à tarde lá, né? É legal isso. O que a gente pode fazer referente aos chefes de sessões que estão precisando desses pais aí, né? Eles acabam até fazendo mas a gente precisa de mais chefes, né? A minha sessão não vem, né? Mas eles também não abrem, né? Eles não acabam servindo como uma espécie de um facilitador, né? Ô, chefe, Eu acho que assusta, né? Assusta mais o pai ainda, né? Ele quer ficar na sessão próxima ao filho, ou mesmo no horário, né? Mas, não, você só pode, se você quiser ser chefe, você só vai poder ser chefe à tarde, por exemplo, né? Ô, chefe, tem algumas coisas que a gente precisa pensar com relação a esse cenário, né? A diretoria olhando que por que em uma sessão ninguém quer ficar como assistente lá? E por que na outra tem bastante assistente? Será que o chefe de sessão dessa sessão que não está retendo nenhum assistente não precisa receber algum tipo de orientação no sentido de ajudá-lo a fazer a melhor gestão? É um parênteses que a gente pensar. A gente vai falar depois lá com relação à evasão na parte de decisões futuras. Não dá. As pessoas dão sinais para a gente o tempo inteiro, né? De alegria, de satisfação. A gente tá falando com as pessoas, está olhando no olhar, ver se elas estão bem, se elas estão confortáveis. E isso, um grupo escoteiro também ele é orgânico nesse sentido. Se você tem uma sessão que vai pai lá e não fica, ou nenhum pai quer assumir, alguma coisa é legal dar uma olhadinha e ver se está tudo bem lá. Agora, respondendo o que você me perguntou, é complicado você mudar a estrutura de uma família assim por imposição. Quando a gente consegue ter um ambiente em que todo mundo entende a importância de ajudar o grupo a ser mais forte, a gente, às vezes, sem precisar pedir, um adulto ele se coloca à disposição de ajudar. Eu posso ajudar nessa hora, eu posso ajudar nesse sentido. Mas se chegar impondo alguma coisa, você também corre o risco de ruptura. É importante você dividir responsabilidade, chamar os pais e falar assim, pessoal, olha só, não tenho mais chefe, a gente não tem chefe na tropa escoteira. Tenho aqui 5 chefes pais ajudando na Alcatel e nenhum lá. Sabe o que vai acontecer se a gente não se cuidar? Quando os filhos de vocês atingirem a idade de escoteiro, a gente não vai conseguir acolhê-los, porque não tem chefe lá. O que a gente pode fazer? Quem pode ajudar? E dividir isso. É família discutindo como é que nós vamos fazer. Sabe quando você vai viajar e tem mais mala do que carro para carregar, e a gente tem que dividir quem que vai levar o quê? É um pouco disso. Sabe? É dividir a responsabilidade com todo mundo. Agora, se esse pai, aquele pai de novo, que você só traz ele para carregar coisa, para doar, para pedir, e não faz ele se sentir parte, ele não vai sentir essa dor que a gente, como gestor, sente. Então, tudo é na questão do bom senso e na conquista. Entendi, tá, chefe. Mas, deixa eu só finalizar. A questão... Está cortando a fala, está cortando, está sumindo. Desculpa, chefe, desculpa. Viu, chefe Marco? Mas essa questão desse espírito familiar também exige um certo tempo, né? A gente não pode simplesmente, a gente tornou a pessoa chefe, viu? Amanhã, sinto muito, você vai ter que se sacrificar, né? Para mudar aqui, para salvar o El, né? Eu acho que exige uma certa maturidade, inclusive como chefe da pessoa, para aceitar isso, né? Tudo é na conversa, tudo é no encantamento e tudo a imposição. Se você aperta, espana. A pessoa fala, então, quer saber? Não quero mais, vou sair. E não é assim, nem para um lado, a gente não pode ser radical, nem para um lado nem para o outro. É dividir a dificuldade que o grupo está tendo e pedir ajuda dos pais. Às vezes, numa dessa, você tem até um pai que nunca nem tinha pensado nisso, ele se sente sensibilizado com a dor que o grupo está sentindo, fala, eu posso ajudar, nem que seja como pai de apoio, que seja pai de apoio. De pai de apoio para chefe, pode ser um passinho ou pode ser um barranco. Vai depender da maneira com que esse adulto se sentir acolhido lá no grupo, tá bom? Entendi, chefe. Muito obrigado.
Temos mais mãozinha levantada aqui. Chefe Emerson, Mato Grosso do Sul. Boa noite, chefe Marcos. Boa noite, chefe André. Não a cumprimentei antes. Boa noite, chefe. Sempre alerta a todos os outros. Vou tentar ser breve, chefe Marcos. Mas o senhor colocou uma situação que eu tenho vivido aqui na experiência do nosso grupo. Nós percebemos assim, quem é que traz o jovem? No ramo lobinho, os pais trazem porque eles têm interesse. No ramo escoteiro, a criança desenvolve interesse e o pai acompanha. A partir do ramo sênior, é o jovem que procura e traz o pai. Entende? Então, a gente acaba percebendo que o pai no ramo lobinho, ele quer estar perto do pai, do filho, para acompanhar, para saber o que é que está acontecendo com o filho dele. Nós fazemos todo esse processo que o senhor descreveu com muita propriedade, e dali a pouco ele resolve, aí ele diz, olha, eu quero virar chefe. Nós, além do proteção infanto-juvenil, nós pedimos o bullying, cyberbullying, e bem-vindo ao movimento escoteiro, dos 3. E, por último, nós estamos indicando também o espaço seguro para serem feitos para os pais antes do registro em Paxtu, que eu acho necessário, eu acho interessantíssimo conhecer isso. Desde então, aí feito isso, já se nomeia já se indica um APF para ele até que ele faça o preliminar, até que ele conheça, porque até então o pai demora a conhecer a estrutura do movimento escoteiro, todo o funcionamento, conhecer principalmente o projeto educativo, que é o mais difícil de entender. Ele quer estar junto com o filho, está acompanhando, ver se o filho não está passando necessidade, se não está passando frio, se não estão judiando, se não estão... É isso o interesse do pai. Depois despertar isso, e aí nós chegamos numa situação, você chega lá na tropa sênior, você não tem assistente, não tem um chefe homem, para uma tropa mista, você não tem uma assistente feminina para estar junto naquilo. Então, você acaba tendo... apesar daquela entrevista que o senhor vai mencionar daqui a pouco, que a gente direciona, mas o pai não quer, ele insiste, falou, não, eu quero ficar perto do meu filho. Eu posso direcionar ele, falou, olha, não, eu não preciso no ramo lobinho, eu preciso no ramo sênior. Eu vou afastar ele, não vou? De novo, a gente vai voltar na questão a maneira de conseguir, vai ter que ser de dentro para fora. Uma que todo mundo é voluntário, né? Se você falar assim, você vai ter que ir lá, ele fala, então eu não vou, você perdeu. Né? Também não fazer nada não podemos. É mostrar para o pai, mostrar para os adultos no nosso entorno. Lembra que a gente falou no início da nossa fala? É sair à caça, né? Sair na captação de outros adultos. Né? Se você, no movimento escoteiro, no mundo voluntário, se você não acolhe, ou se você força demais, a ruptura é quase que certa. Eu tenho a impressão que, então, mostrar com muita transparência todas as necessidades e todas as situações do grupo escoteiro, da unidade escoteira local, para que desperte nele, então, o interesse de fazer parte e suprir essas necessidades, talvez seja o melhor caminho. Entende? Mesmo porque, se ele é dado ao voluntariado, eu tenho a impressão que ele, por si mesmo, vai se prestar, ou vai se oferecer, ou vai se voluntariar para um outro cargo que não aquele que, em princípio, chamou ele para o movimento, não é, chefe? Sim, e uma fala importante para falar com os pais é o seguinte, aquele pai que está o tempo inteiro grudado no filho. É legítimo, né, chefe, que o pai ou a mãe, no começo, queiram estar olhando o tempo inteiro para ter certeza que o filho, né, o tesouro dele está sendo bem cuidado, que ele não vai passar fome, aquela criança que em casa não come cenoura de jeito nenhum, aí no acampamento serve cenoura, ele começa a perceber que o filho está comendo cenoura. Então, o cordão umbilical tem que ser de pouquinho, a gente vai cortando ele de pouquinho em alguns casos. É importante esse pai saber o seguinte, pai, o movimento escoteiro tem uma bacia de coisas para oferecer para o seu filho. Você não está deixando ele aproveitar tudo porque você está comendo metade da bacia no lugar dele. Sensibilizar o pai nisso. Uma sacada legal, talvez, para a tropa sênior, chefe, é tentar identificar pessoas que saíram do movimento escoteiro
que foram senhores ou guias escoteiros na época e que curtiram muito, talvez esteja ali um celeiro de chefe mais voltado à aventura. Eu me coloco no lugar de um pai. Eu, quando os meus filhos foram do movimento escoteiro, eu já tinha meus mais de 30 anos. Jamais eu ia ter estrutura física para estar assumindo uma tropa sênior. E se na ocasião eu fosse chamado para ser chefe sênior, eu não conseguiria estar lá. Eu poderia ser um pai de apoio, aquele pai que fica lá só para cuidar. Eu poderia ser um pai para carregar as coisas, mas eu assumir a função de chefe na tropa sênior, eu não me sentiria confortável. E eu queria agradecer a fala que vocês fizeram também com relação à documentação para o adulto chegar, que é com relação a espaços seguros. Isso é um tema extremamente importante para todo mundo, né? Em todos os sentidos, a fala foi estratégica ter trazido. Se eu falo hoje da chefia da tropa sênior, no grupo escoteiro que a gente está no Amizade hoje, dos 6 chefes de tropa que eu tenho, que estão na tropa sênior, os 6 foram membros juvenis. Eu não tenho nenhum pai lá. Tenho alguns vieram do próprio Amizade, né? Foram jovens, membros juvenis que tiveram uma identidade muito bonita na tropa sênior e voltaram agora como adultos voluntários, como na tropa sênior. E tem dois chefes que não vieram do Amizade, vieram de um outro grupo, mas já vieram como adultos, né? E integraram com a gente a chefia de tropa sênior. Então, a tropa sênior, eu entendo, aí é um pouco da leitura do meu perfil pessoal, talvez, que eu acho que é uma mais desafiadora. Mas depende muito de cada grupo. Tem grupo que a essência do grupo é a vivência sênior, tem grupo que a essência dele está mais relacionada, o forte está mais no ramo pioneiro, ou no ramo lobinho, ou no escoteiro, enfim. De qualquer forma, precisamos procurar esses adultos. E quando a gente tiver um olhar meio que, ainda que distraído para esse adulto, é o abraço escoteiro, é acolher esse cara, fazer ele se sentir parte do processo, e mostrar para ele, olha só, agora que você está vendo como é importante o papel, o que a gente consegue fazer no futuro dessas crianças que estão aqui, você não quer me ajudar no ramo sênior? Olha que legal o ramo sênior, já mostra umas atividades, mostra como é bonito, como é desafiador, como é legal, como é agitado, é divertido, né? Não mostra como um negócio pesado. Então, também tem que ter a estratégia na hora é o encantamento. A gente tem que encantar as pessoas para que elas dêem o melhor delas e se apaixonem, né? Essa sensibilidade é importante ter, mas assim, voltando lá no início, o APF ali, já na indicação, após o registro na OEB desse país, a indicação de um APF. Qual é a função do APF aqui? Mostrar porque ele vai conhecer com maior profundidade a partir do preliminar, a partir ali do intermediário, ele vai começar. Mas até ali, você não tem disponível todo mês um preliminar, entende? Qual é a função do APF nesse momento, chefe? O APF acho que uma vez falaram para mim a expressão andar encangado. Não sei se alguém conhece a expressão andar encangado, que é colocar uma canga e sair andando junto, assim, né? O APF é a pessoa que vai estar do lado desse adulto, nos momentos de alegria, de tristeza, na saúde, na doença. É a pessoa que vai estar ali motivando, que vai estar dando direcional, é alguém que presumidamente tem mais experiência do que esse adulto que está chegando. Ele vai mostrar essas dificuldades, ele que vai apresentar os caminhos, ele que vai sugerir leitura, ele vai ler junto, vai sentar junto, vai fazer junto, vai estimular, vai acolher quando o adulto está desanimado, está perdendo o pique de fazer alguma coisa. Ele é o primeiro olhar que vai chegar nesse... Então, por isso tem que ser alguém com uma sintonia, uma conexão muito legal, sabe, chefe? É alguém que vai olhar para você e falar, caramba, sabe quando você tem alguém, algum amigo, alguma pessoa, quando você chega, a pessoa, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Você não falou nada. A pessoa olhou para você e já percebeu. É alguém que de vez em quando vai ligar para você do nada, numa sexta-feira à noite. E aí, como é que você está? Tudo bem? Vamos tomar uma água, sei lá, qualquer coisa? Ou vamos só falar oi? Ou alguém que liga para você e fala assim, putz, queria conversar que eu não estou legal, não estou meio, sei lá, estou meio chateado com alguma coisa. Então, desde o início, desde que numa gestão responsável de pessoas, todo adulto que chega precisa ter alguém do lado dele, alguém de confiança da diretoria, alguém de confiança desse adulto, né, que vai ajudar ele. Até ele, sabe quando você vai ensinar a criança a andar de bicicleta, você fica segurando no banco assim, e solta de pouquinho, vai pedalar, vai mais devagar, é alguém que vai te guiar até que ele comece a seguir os passos com mais segurança.
nunca sozinho. No movimento escoteiro, o adulto não caminha sozinho, chefe. Tem que ser, desde o primeiro momento, ter alguém junto dele. O próprio pai que está numa comissão que chegou lá, que está ajudando numa comissão, está lá na cozinha. É importante ter um outro adulto perto para ajudar ele a tirar as dúvidas. É o encantamento. Olha a palavra voltando, a questão do encantamento. É estar com todo mundo se sentindo, saber o que está acontecendo, alguém que respeite as emoções, as dúvidas, responde e acolha com generosidade. Está muito ligado nessa linha, tá bom? Perfeito. Obrigado, chefe. Cachorrão, diga. Obrigado, que é isso, chefe. Fala, chefe. Lembrando também que no próprio mapa de formação tem as tarefas prévias antes do CP, né? Como você falou, as leituras obrigatórias e tudo. Eu, pelo menos, eu faço um mini dicionáriozinho com siglas, né? E mando para eles, porque chega no CP, o próprio formador, ele já fala APF, UEB, CP, Verdade. CI, CA, e aí aquele pai ele fica totalmente perdido, ele não sabe o que estão falando, né? E não consegue entender a frase de um formador, né? Então eu faço uma nomenclatura assim, de siglas básicas para eles poderem chegar no CP e já entender o que aquele formador tá falando sobre aquela unidade escoteira, entendeu? O que é uma UEL, o que é um EB, o que é o CAM, Verdade. o que é o DEM. Entendeu? O que é uma muita SA. coisa, e são coisas que a gente fala com muita naturalidade. Dia a dia, a gente tratando sobre isso, a gente acaba falando nos cursos, né? Instantaneamente. Só que a gente esquece que a gente está tratando com um pai que nunca ouviu falar naquelas siglas, né? Então, tem coisas importantes antes do CP para trabalhar eles, até para eles não chegarem lá meio que ficarem sem graça, meio que passar vergonha, ou com medo de passar vergonha. Com medo de passar né? Vergonha. Então, dá um treinamentozinho básico antes do CP e eles já chegarem lá um pouco mais preparados e não sofrerem tanto impacto, entendeu? Não, e essa fora ambientação as leituras também, né? A ambientação é muito importante, e o APF está ali para contribuir nisso, né? Olha só, ainda continuando, só falando sobre a parte da divulgação, então é importante você ter um material para fazer, depois se alguém tiver interesse desse material, eu mando a arte, eu converso especificamente sobre ele. Esse material, tá vendo? Eu achei uma empresa aqui, ó, que é um pai que tem uma empresa aqui em Taubaté, ele que bancou, fez a divulgação. Aqui tem um mapinha, como chegar lá no Grupo Escoteiro Amizade, os telefones de contato. Nesse papel aqui tem uma sacada muito legal. Aqui, imagina um lobinho. Tá? Isso aqui é frente, aqui é verso, tá bom? Frente e verso. No verso tem um espaço onde o lobinho ou o jovem coloca o nome dele. Quando ele encontra alguém lá no supermercado, lá na saída da missa, lá no shopping, lá na praça, um evento que teve na cidade, na quermesse, ele dá o papelzinho com o nome dele, e ele orienta a pessoa a visitar o grupo, que agora ela tem o endereço, sabe que horas que funciona, tem telefone de contato. Quando a pessoa leva esse papelzinho e vai lá e dá caminhamento para a pessoa se inscrever no grupo, eu já tenho um apontamento do recrutador desse jovem. Lembra que eu falei do recrutador lá atrás? Então, esse material me ajuda nisso. Essa aqui ó, é a nossa chefe risonha, a chefe Beth, que eu vi que a Beth está aí. Beth, beijo para vocês. A chefe Beth, ela faz parte junto com o Mário aqui, ó, e mais a Michele, a Kênia, a Carol, a Andréia, a Cláudia. Essa é a nossa turma do acolhimento lá na Amizade. E você olha que a gente criou um crachá para quem chegar já chamar pelo nome. Hoje ela está uniformizada, mas depois eu vou mostrar aqui um outro recurso que a gente usou, que é um avental que a gente usa também para dar empoderamento para aquele pai se sentir em casa. Então, a família, quando chega, ela é recebida por um adulto, e esse adulto, como eu falei, né, ela fala é uma pequena, não vou dizer que é uma palestra informativa, que seria muita pretensão. Ele faz um quebra-gelo de informações básicas, apresenta a sede e apresenta enfim. Então, eu tenho a equipe de acolhida, a diferença. A gente faz atividade em supermercados, é muito comum. De repente, eu procuro um asilo ou alguma casa de assistência social, eu me prontifico a pedir gêneros em prol daquela casa. Então, eu vou num supermercado, eu coloco um banner, campanha de arrecadação de material de limpeza para o Asilo São Francisco. E a gente leva os lobinhos, o grupo escoteiro todo se movimenta nisso.
Então, a pessoa vai lá, eu passo um papelzinho dizendo o que a gente está procurando arrecadar no supermercado e, lógico, pufa, panfleto do escoteiro, panfleto do escoteiro. Chega uma mãe no supermercado com o filho dela, ela vê, nossa, meu filho tem a idade daquela criança, como é que eu faço? Então, eu estou dando visibilidade para um movimento escoteiro, ao mesmo tempo que eu estou cumprindo uma atividade de cunho social, de cunho comunitário. Então, não perder a chance. Se eu sair da série, eu tenho que sair e já ter esse olhar de que eu tenho a chance de estar plantando a ideia de escotismo fora do grupo. Tá? Aqui a gente vê os lobinhos, aqui a gente vê uma chefe, se quer num parque, essa aqui é uma cena de alcateia também fazendo o mesmo trabalho. Os lobinhos que onde chegam tomam conta do espaço, né? Essa alegria ela é estratégica para agir na divulgação. Aqui é uma fotografia de um acampamento de grupo que a gente fez, que a gente convida os pais para participar, a gente libera, inclusive, aquela criança com idade anterior à idade escoteira, a gente não fala em filhotes aqui numa amizade ainda. Então, a gente libera nesse acampamento de grupo as crianças pequenas para os pais estarem lá. É óbvio que o objetivo desse acampamento não é buscar desenvolvimento, trabalhar afincamente em desenvolvimento de competências, é um espaço de confraternização e de ambientação das famílias em atividades escoteiras. O ganho disso, o retorno é muito bacana, sabe? Aqueles pais que ainda só se viam de vez em quando na sede, um já começa a chamar o outro pelo nome e aí a mágica começa a acontecer. E aqui também a gente não pode perder a oportunidade de buscar, nessa foto aqui em cima, no canto superior direito, a gente buscar alternativas de divulgação em meios, né, em rádio, em televisão. Aí você já está falando com um público diferente, você está falando da questão das crianças, mas você também já pode estar trabalhando até a captação de recursos, você está falando em visibilidade, você começa a ter uma leitura, uma postura mais orgânica e institucional, menos funcional como é das crianças, tá bom? Tem uma pergunta, eu não enxergo o nome aqui. Chefe Aline? Quem eu devo colocar para o acolhimento? Chefe, qualquer pessoa apaixonada pela unidade escoteira. Não precisa ser um IM, não precisa ser uma pessoa com 4, 5, 6 taquinhos, não precisa disso não. Se você tiver um pai simpático, né, uma pessoa comunicativa, uma pessoa feliz, você só vai dar para ela essas primeiras informações do que é ali o grupo, como é que funciona, é o sorriso, você precisa receber bem. Às vezes você põe um cara lá, uma pessoa lá, que a pessoa tem tudo que é taco disponível no pescoço e a pessoa não fala, não sorri, é séria, isso não resolve. Naquele momento, aquele pai que está chegando, aquela mãe que está chegando, ela precisa ser bem recebida. Ela não está preocupada, ela nem sabe o que está no uniforme da gente, e o uniforme, para falar a verdade, em muitos casos, ele mais afasta do que aproxima, porque a pessoa vê formalidade naquilo. Está todo mundo acostumado aí na escola. Na escola tem diretor, tem professor, tem coordenador, tem um monte de lá. E é distante. No grupo escoteiro, a gente não fala que em assembleia de grupo, a gente não fala que todo mundo faz parte do grupo. Então, até que esse pai entenda isso, ele tem que ser recebido com o sorriso mais bonito, com o abraço mais legal, com a fala mais generosa. É encantamento. Mas tem que ser um negócio muito verdadeiro, sabe, chefe? Não adianta ninguém fazer pose lá, não, sabe? Tem que ser verdadeiro. Então, quem pode ser? É alguém com esse perfil. Não que aquele outro adulto com formação a gente fala. Ontem eu falei sobre isso com a chefe Andréia, o chefe Gu está ouvindo a gente aqui. É como se você tivesse uma caixa de ferramenta para tirar, para parafusar é chave de fenda, para bater prego é martelo. Cada ferramenta tem uma função. Cada adulto tem um perfil diferente. E identificar alguma pessoa para fazer essa acolhida é estratégico, eu acho que vai ser fundamental. Então, se você tem um pai que tem isso, mas ele não tem conhecimento, pega ele, senta com ele, ensina ele, diz para ele o que você precisa para ele falar. Faz uma cartilhinha, uma colinha para ele, não tem problema, até que ele se sinta e monitora, né? Monitora, fica perto dele um pouquinho, vai deixando ele se sentir mais seguro. A hora que ele estiver de boa, deixa ele decolar. E esse cara, essa pessoa, se sentindo bem assim, se sentindo seguro e percebendo que ela está fazendo a diferença, aí a mágica começa a acontecer para o lado de colocar um uniforme. Não acelera, não queima a largada, acolhe, encanta,
Deixa ele decidir ser chefe. Não vamos querer enfiar o uniforme na pessoa, ou enfiar o lenço no pescoço dele, que lá para ele vai parecer forca, não vai parecer um negócio tão que a gente se sente tão importante, tá bom? Na sequência da captação, a gente tem a parte do desempenho, que eu acho que é uma das partes mais intensas do movimento escoteiro. Aqui, né, nessa etapa, a gente vai falar sobre, a pessoa já chegou, já divulgamos, captamos, fez registro, já definimos o que ela vai fazer, colocamos ela numa sessão, tem um APF acompanhando, então, estamos trabalhando, agora é rala, agora é 2h30 por semana. Durante esse período, é muito importante a gente estar olhando, monitorando esse adulto. Você tem que estar com esse olhar. Aí você tem além de uma pessoa que está fazendo a gestão de adulto com relação à competência, com relação à formação, à capacitação, é importante você também estar olhando como é que está o nível de engajamento, o nível de motivação. Quem é esse adulto? Onde é que ele está? O que está acontecendo com ele? De desempenho, de repente você está percebendo que a atividade não está muito legal, a gente precisa mexer em alguma coisa, está faltando curso, está faltando esse adulto estar em contato com outros grupos para pegar mais rodagem, está faltando você encostar mais lá e acompanhar ele, de repente você vê que, pô, no hasteamento não está dando certo o hasteamento, toda hora a bandeira sobe ou desce, ou sei lá, alguma coisa, que estão se confundindo, coisas simples. Em tudo, a gente está falando no ambiente escoteiro, a gente está falando em generosidade, né? A maneira com que você corrige também pode ser um degrauzinho ou pode ser um barranco. Dependendo do jeito que você fala, você pode estar com a razão na tampa. Dependendo do jeito que você falar com o adulto, você vai machucar o adulto e ninguém quer isso, né? Então, às vezes, a gente está meio na correria, meio na pressa, e se por acaso a gente patinar e der um vacilo, é ter a humildade escoteira de chegar e falar, oh, desculpa, foi mal, a gente né? Errei, vamos continuar, vamos construir junto. Então, essa fase do monitoramento do desempenho do adulto é muito importante você estar acompanhando ele, tanto no sentido das motivações, encostar nele e ver o que está acontecendo, quanto na parte de capacitação. O papel do APF aqui é fundamental, ele que vai ser olhos e ouvidos, ele vai estar com o termômetro ali, ajudando aquele adulto a buscar o melhor desempenho dele. É uma fase que a gente faz um alinhamento de expectativas, né? Então, se você sente que um adulto lá, poxa, eu estou com uma tropa que está muito de fazer, só faz comida mateira, só faz comida mateira, só faz comida mateira. Caramba, eu precisava que ela começasse a pensar, fosse para uma outra área de desenvolvimento pessoal. Vamos fazer que tipo de capacitação está faltando para esse adulto para ele começar a deixar a atividade melhor, mais rica e menos repetitiva. Isso vale também, né? A gente fala de escotismo, a gente fala também na parte de gestão institucional, na parte de dirigente. Daqui a pouco, de repente, estou vendo que eu olho lá, o Pax está tudo desatualizado, teve um monte de atividade, ninguém colocou nada, o chefe fez curso, não aparece nada lá, o jovem recebeu, conquistou uma especialidade, ninguém atualizou. Não tem foto no Paxto. Né? Isso é uma provocação. Quando você tira sua ficha de 120, você não vê nem sua foto lá. Caramba, é o mínimo que a gente pode dar no sentido de valorizar aquela pessoa. Ah, chefe, mas eu não tenho tempo, eu estou quase que sozinho na minha tropa, eu não dou conta de atualizar o Paxto. Então, tá bom. Será que não tem nenhum pai ou uma mãe que eu consiga capacitar e trazer ele para me ajudar? Eu ganho de dois jeitos. Eu ganho de um Paxto atualizado, então tem que ser, lógico, tem que ser monitorado e acompanhado. Mas você pode criar um acesso para um pai que tenha, de repente você tem um pai lá que o cara trabalha com informática, ou nem trabalha, mas ele tem muita habilidade com isso. Traz ele para te ajudar. Você ganha a construção de informações no seu banco de dados, e vamos abrir um parênteses aqui, se você não tiver o Paxto bonito, você não vai conseguir condecorar, você não vai conseguir fechar de incentivo especial, eles vão procurar informação no Paxto, tudo tem que estar lá. Então, alguém tem que fazer isso. Estrelinha de ano, a gente vai falar sobre isso, tudo está lá. Então, se eu, como chefe, não estou dando conta, eu vou procurar alguém dentro que possa me ajudar. Essa pessoa começa a se sentir valorizada. Pô, caramba, o chefe confiou em mim para eu arrumar todas as coisas da sessão. Que legal, os caras estão me recebendo bem aqui. Olha a mágica acontecendo de novo, olha a chance do acolhimento, olha a chance do abraço escoteiro estar acontecendo, porque eu pedi ajuda. Então, o chefe tem um monte de pai, não pede ajuda, o Paxto fica desatualizado, o jovem está lá desmotivado porque ele faz, não acontece nada. Você faz uma atividade, você precisa não ter autorização porque a atividade não foi lançada lá. O Paxto foi construído para ajudar a gente, mas para muitos casos a gente sente por uma dificuldade que ele é um fardo.
E não pode ser fardo, a gente tem que procurar ajuda. Um pioneiro pode ajudar a gente. A gente precisa de alguém que tenha noção de informática para ajudar o chefe. Mas o adulto, né, o gestor, ele tem que assumir a responsabilidade de que o pacto é conta dele, ele tem que manter aquilo atualizado. Tá bom? Então, quando você coloca a perceber onde mais um adulto pode ajudar, você vai achar um monte de chance. Nessa fase também, do APF, é a hora que você trabalha a construção do plano pessoal de formação, que você vai traçar para aquele adulto os próximos passos dele, o que ele vai ter que fazer. Para ele não ficar lá só existindo no grupo, sabe? Ah, estou aqui, tenho APF, estou aqui. E aí? O que nós vamos fazer? Pô, tem um curso legal para fazer, vamos sentar para conversar. Então, vamos montar quais são as leituras que é legal você fazer, que tipo de atividade é bacana. Nesse ponto vem o mapa que a chefe André bem lembrou, que está tudo lá, os passos, as coisas que tem que fazer. Quem que olha isso? Em que momento que olha isso? Né? O APF ele não pode ficar o tempo inteiro no pé do assessorado. Mas ele é a pessoa que vai, ei, meu, vamos aí, cara, tem legal aqui. Você teve uma atividade, você viu lá que quando você fez aquele hasteamento, você cumpriu uma competência no seu mapa? Vamos junto, é a pessoa que vai estimular, tá bom? E aqui é um incentivo, né? Muitos grupos, a gente vê uma melhora no desenvolvimento do adulto, quando esse adulto tem contato com outros adultos e contato com iniciativas de formação. Né? Às vezes, ele não pode ficar limitado no meu conhecimento. Né? O meu assessorado não pode ficar limitado no meu conhecimento. Eu quero ter a chance de aprender com o meu assessorado. Então, eu vou provocá-lo para buscar mais informação e ele ter mais informação do que eu. Aí todo mundo cresce junto. Né? Essa é uma sacada legal também. Aqui eu trago algumas experiências dentro da área do desenvolvimento, aqui no Amizade, como é que a gente faz. Lembra que eu comentei da equipe de acolhimento? Olha que bacana essa ideia aqui do aventalzinho. Ó. Isso aqui é tipo aquele avental de copeira, sabe? Bem simplesinho. Isso aqui, na verdade, ó, a minha sogra que costurou, eu comprei o pano, ela costurou essa tirinha aqui, e esse silk aqui foi uma pessoa que volta e meia a gente faz camiseta pra gente, ele deu de brinde. Então, a gente fez, acho que 8 desse aqui. Qual que é a ideia? Aquele pai que eu quero que ele se sinta envolvido no grupo, mas ele não se sente ainda, ele tem vergonha, ele está andando lá no meio, aí ele coloca esse avental fica numa arara lá na sede, na verdade hoje ele fica numa gaveta lá, e a ideia é aquele pai que a gente quer começar a incentivar ele a se sentir mais parte do nosso grupo, ele bota esse avental aí. Isso é meio que capa do Superman, sabe, chefe? Você bota lá, o pai, você vê que ele se sente diferente. Ele se sente empoderado. Esse aqui são três pais da época, hoje só a Jalma que está com a gente. A gente tinha evento na sede que eu precisava de fotografia. E a gente falava para eles, não estava preocupado com aquelas fotos de estúdio, sabe, de abertura, nada disso, eu queria foto. E aí o pai falou, peraí, mas eu tenho vergonha de ir lá na frente. Com esse avental, com essa ideia, ele caminha na sede, no meio a gente só orienta onde se posicionar, né, para não atrapalhar uma cerimônia, está tendo lá promessa, entrega de certificado, nomeação, o que for, medalha, ele está lá o tempo, ele anda ele faz parte daquela cerimônia, por conta desse empoderamento. De novo a mágica começa a acontecer, né, ele começa a sentir parte e ser chefe ou não ser chefe, colocar uniforme ou não colocar uniforme, é de dentro para fora. A mesma coisa acontece com as mães lá na cozinha, quando você cria uma camiseta. Tem um grupo aqui em Taubaté, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil. Eles têm a Família Brasil. Eles criaram uma estrutura, seria similar a um Clube da Flor de Lis, mas não com a composição formal de um Clube da Flor de Lis, mas onde as pessoas se identificam como família, com uma camiseta própria, e se sentem empoderados e parte do grupo. Olha que ideia bacana também. O Grupo Escoteiro do Ar Brasil também, ele faz uma coisa muito bonita, que quando um adulto ele vai fazer, o primeiro curso dele é um curso preliminar, alguém do Grupo Escoteiro acompanha esse pai até lá, o ambiente onde vai ter o curso preliminar. Olha que bacana. Imagina um adulto, quando você chega num lugar assim, e você não conhece ninguém, a inibição é natural para a maior parte dos adultos, né? Quando você vai já com alguém do seu grupo que você já conhece, você já se ambienta muito mais rápido, você tem uma transição de ambientação muito mais saudável, muito mais generosa. Então, esse exercício deles eu super valorizo.
Aqui é uma foto que é para a gente trazer o conceito das reuniões com a PF, né? Aqui sou eu. Cadê a foto aqui? Eu, o chefe Gu e o chefe Xambim. Então, a gente tá... Reuniões, volta e meia, bate-papo. Não precisa ser um momento de bate-papo formal, mas tem que ter esse contato de troca de informação. Isso tem que ser cultural. Não tem que criar, marcar reunião para falar sobre isso. Essas conversas têm que ser naturalmente. É óbvio que para fechamento de nível, para avaliação de mapa, aí sim, você para, né, e trabalha dessa forma. Isso aqui é uma foto de um Indaba nosso, que a gente estimula todo mundo a estar no Indaba. A gente estimula a nossa turma a participar de assembleia, de congresso. A gente sabe que tem um custo, então, de repente, esse programa para isso. Isso aqui é uma foto de um curso preliminar, onde a gente estimula os pais a fazer o curso preliminar. E não temos a pretensão de que eles venham a ser chefes escoteiros porque estão fazendo curso preliminar. A ideia é dar mais informação para que esse adulto se encante ou não pelo movimento escoteiro. Que ele valorize mais aquilo que estão fazendo pelo filho dele lá na nossa sede. Isso aqui sempre a gente que pode, nos nossos Indab também comemora, a gente faz a nosso café com bolo, nosso Indaba, agora a financeira nossa, a Jane não sei se está aqui, mas ela abre mão, a gente consegue fazer uma vaquinha, fazer um churrasco no final do Indaba, tudo termina em festa, todo mundo vai embora feliz e com energia renovada para o retorno de atividade. E a gente tem o hábito também na amizade de fazer reunião com os nossos chefes de seção e diretoria, quinzenalmente a gente reúne todo mundo para realinhamento de expectativa, né? De repente um tema ou outro que aconteceu, então a gente também entende a importância de estar todo mundo junto. Por fim, a etapa de decisões futuras, que na parte então, o adulto entrou, foi captado, ele entrou, ele começou a vida dele, né, tá ativo na vida dele, mas lá a gente tem que avaliar, ver se está tudo bem com ele, né? A gente falou também aqui da questão do ambiente seguro, tem que ver se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo confortável no que ele está fazendo. Se ele tiver, bacana, vamos manter ele, vamos pilhar, agradecer, reconhecer. Se ele não tiver, vamos procurar entender o momento dele, ver aquilo que o chefe falou, de repente, será que aquele pai já não está querendo, se cansou um pouco do ramo lobinho, já começou a olhar com outros olhos lá o ramo sênior? Será que eu consigo readequá-lo e fazer um realinhamento de rota de aprendizagem dele e colocar ele no ramo? Também pode acontecer o caso daquele adulto que não dá mais, cansou, está triste, está desanimado. Aí existem algumas coisas para a gente pensar a esse respeito, né? Então, ó, renovação. O adulto que tá, o cara é um assistente de tropa, tá bombando, tá feliz pra caramba, os jovens estão felizes pra caramba. Traz ele, chama ele, cara, que legal que foi esse ano, esse ciclo foi bonito pra caramba, você ajudou a gente pra caramba. Dá um feedback, mantém incentivado. Não finge que não viu. Viu sim. Parabeniza, chama de fala olho no olho para essa pessoa, mostra para ele como ele foi importante para você, como ele foi importante para o jovem. Meu, você está no caminho certo pra caramba, ano que vem vai ser mais legal ainda. Show. Aqueles trabalhar o reconhecimento dessa pessoa vai desde um olhar de um abraço generoso e verdadeiro, mas ele precisa ter também uma nuance de reconhecimento de valorização, né? A gente falou esses dias, a gente estava conversando com um chefe que ele comentou, cara, eu estou há 15 anos no movimento escoteiro, eu não tenho nem estrelinha de ano. Isso é um cuidado que a gente tem que ter e olhar a gestão do adulto e valorizar isso, né? Porque tem grupos que fazem essa gestão. Aí você está num evento, você fala, caramba, aquele cara entrou agora, já tem estrelinha de ano, recebeu até medalha de bom serviço de 5 anos, e eu estou há 15, 20, nunca nem olharam para mim. Isso, então, todo um dispositivo que é criado para trabalhar um incentivo, ele passa a funcionar como desmotivador. Então, você ter um pacto ajustado, a ficha 120 atualizada, com todas as informações do adulto. A hora que ele for lá, deixa eu ver como é que eu estou no pacto, se eu estou bonito, se eu estou mal. Ah, eu recebi uma medalha, deixa eu ver se está aqui. Receber medalha, alguém olhar isso, olhar qual é o tempo desse adulto para estar sendo reconhecido. Uma medalha, eu acho que custa em torno de R$50, se eu não estiver enganado. E nem todo mundo tem o dinheiro para isso. Então, ó, vamos reconhecer que nem todo grupo tem caixa para fazer isso. Mas alguma coisa a gente tem que começar a pensar para que aquele adulto também não se sentir desvalorizado por conta disso. Ainda mais na hora que ele souber que R$55. Tem adulto que paga a própria medalha.
mas não reconhecer, não ter o exercício de reconhecer, sabe? Aquele pai que ajudou você pra caramba lá, que foi um dia na sua sede, varreu a sede inteira, pintou a sede, sei lá o que ele fez, cortou a grama. No dia do acampamento, ele foi e voltou com o carro dele umas 30 vezes para carregar todo mundo. Traz esse cara, põe ele no acionamento geral, faz aquele certificado de gratidão, agradece ele, faz o elogio para ele. Aquele adulto que, pô, você vai ter um acampamento de grupo, ninguém quer assumir o acampamento de grupo. Aí um chefe não bate no pé, tá bom, vai, deixa que eu vou fazer, que a gente precisa disso. E o acampamento dá um show. Traz esse adulto, formaliza um elogio local para ele, como coordenador de um evento que foi bonito pra caramba. Ele fez por merecer. Lá no futuro, quando você quiser eventualmente fazer um reconhecimento formal de bom serviço, você não tem um elogio. Como é que você vai dizer que o cara fez bom serviço? Ou você quer agradecer uma coisa se não tem registro que ele fez nada por você? E é um papel, gente, né? Então, alguém tem que ter esse olhar, e isso é cultural. É cultural. Porque no dia a dia, não consigo ver isso, então vamos achar alguém que veja, vamos achar alguém que faça isso. Aniversário dia de aniversário. A pessoa faz aniversário, põe alguém para olhar o Pax, faz um post. Todo mundo tem grupo de WhatsApp, né? Hoje em dia é difícil quem não tem um grupo de WhatsApp, um grupo que não tenha. Bota lá no grupo, ó, hoje a chefe André está fazendo aniversário, parabéns, chefe, Deus abençoe. Lá. Pô, se acordar e ver todo mundo dando parabéns para você, você se sente abraçado. A gente faz também o aniversário de promessa, sabe o tempo de aniversário de promessa, a mesma coisa, a gente faz aniversário tem chefe que às vezes nem lembra de que fez promessa, está todo mundo dando parabéns, e caramba, que bacana. E às vezes isso pode estar vindo num momento de delicadeza emocional, de delicadeza espiritual de uma pessoa, e é um afago que você pode estar fazendo, você não tem noção do o que você consegue com isso. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né? Se a gente for depois, no final dessa minha fala de hoje, a gente for resumir tudo que foi falado, e a gente puder contar quantas vezes a gente falou em abraço escoteiro, em reconhecimento, em encantamento, a magia do mundo adulto, ela precisa disso. Né? A gente é voluntário, não ganha nada, não quero ganhar nada. Quero sim, eu quero que as pessoas... aí, ó, meu aniversário de... Alguém já postou coisa minha no chat. Obrigado, Beth. Reconhecer as pessoas que fazem esse carinho é muito importante, né? Ter esse olhar de valorizar o adulto. Quem está falando, o adulto não quer nada por ser voluntário, lógico que quer, ele precisa minimamente que as pessoas valorizem o tempo que ele está dando, valorizem a atenção que ele dá, o carinho que ele dá. Quantas horas, se a gente for ver bem, quantas horas a gente se dedica ao movimento escoteiro na nossa vida, né? Enfim, então, não ter esse olhar de reconhecer e valorizar é um descuido, né? Então, é importante se refletir sobre isso, né? Eu espero que depois dessa fala a gente tenha outros momentos, o nosso contato vai estar aí, o que a gente puder trocar de figurinha e saber um pouco mais disso também. E elogio é em público, né? Não adianta você pegar uma medalha, chamar o chefe lá na sua sala e entregar ele lá na salinha, não. Galera, geral é a expressão do Rio, né? Vamos falar com geral. É chamar todo mundo e celebrar. De novo, aquele chefe que fez promessa, que acabou de chegar, não tem lá na Alcateia, não tem apresentação, o Mogli não foi apresentado lá na Roca, lá para todo mundo saber. É um pouco daquilo. Traz aquele adulto, galera, olha aqui, ó, acabou de chegar aqui. Eu lembrei da chefe Daniela aquela hora. A chefe Daniela acabou de chegar, vamos dar um bravo para ela, sabe? Põe os lobinhos todo mundo para abraçar ela, sei lá, vamos celebrar. E a mesma coisa é nas condecorações. E um alerta, quando você for entregar uma condecoração para alguém, valoriza aquele tempo. Não tem nada de você entregar uma medalha olhando no relógio, ó, tô aqui, chefe, valeu, bravo, bravíssimo, agora, pessoal, vamos lá que tem... Não. É valorizar. Galera, para. A gente, como tem... a gente tem bastante adulto no movimento escoteiro, as nossas cerimônias, a gente sabe que elas são morosas, porque a gente tem que reconhecer todo mundo. E naquela hora a gente fala assim, os lobinhos estão cansados, senta, vai para a sombra, todo mundo quer ir no banheiro, vai, quer beber água, vai, né, com parcimônia, mas naquela hora os olhares têm que estar voltados para aquele adulto que está sendo reconhecido. Ele tem que se sentir importante, ele tem que entender o tamanho da importância dele para a gente naquela hora. Não pode ser um negócio assim para dizer, para cumprir etapas, sabe? Tá, chefe, aqui, ó, valeu, obrigado, galera, um bravo pro chefe. Para. Né? O chefe faz por merecer muito mais do que isso. Então, tem maneiras de você fazer esse reconhecimento. Nessa etapa ainda tem, como a gente falou, o realinhamento de expectativa, que às vezes pode ser um motivo pessoal, o adulto está desmotivado,
ou de repente alguma coisa não está acontecendo. Lembra que a gente falou que um chefe trouxe que ninguém quer ficar naquela sessão? De repente alguma coisa está acontecendo no ambiente daquela sessão que não está funcionando, que você consegue relocar. Pode ser uma estratégia institucional, né? Você quer abrir uma nova alcateia, você precisa de um chefe, você vai lá você tem uma alcateia, tem uma liderança já em formação bacana, você consegue construir isso. E a parte mais difícil, que é a parte do desligamento, né? É quando alguém chega para você e fala, ó, já deu, não aguento mais, não estou mais afim, estou desmotivado, perdi o pique do que eu estou fazendo. Então, o exercício legal é a gente, lógico, acolher esse tema, né? Tentar entender o motivo, ver no que a gente consegue ainda reconstruir uma rota, propor alguma alternativa, mas também entender e respeitar o momento daquele adulto se ele realmente não tiver, se ele quiser ir embora. É que nem quando você está na sua sede, aí aparece lá para tomar um café com você alguém que foi do movimento escoteiro, que foi do teu grupo lá. A pessoa bota o pé na sede, já vai voltar, já quer voltar. Meu, ela foi lá para visitar, ela foi lá para matar a saudade. Vamos lembrar que, de novo, para botar o uniforme, é de dentro para fora. Não adianta a gente ficar falando, de repente a pessoa nem volta mais para tomar café com você, porque você fica no pé dela, só ali falando. Né? Agora também é importante você ter um controle, uma gestão de por que as pessoas estão indo embora. Desde o lobinho até o adulto. O que está acontecendo que esse povo está indo embora? E tomar uma ação em cima disso. A gente brinca aqui, de repente, o povo está indo embora porque não tem água gelada lá na sede. Pô, eu vou colocar um bebedouro lá, todo mundo vai ficar. Eu tenho que, como gestor, eu tenho que ter esse zelo. Eu não posso ser um cara conformado. É um risco que a gente vê, às vezes, acontecer em alguma patrulha, quando um elemento da patrulha não vai. Não vai. Por que não vai? Não veio, não está a fim de ir. Caramba, isso com o chefe também pode acontecer. De repente, essa pessoa está com algum desafio, alguma dor na família, algum problema super sério, que é a hora da família escoteira estar junto para dar suporte, para incentivar, vamos aí, estamos aqui para te abraçar, para rezar com você. E a gente vira as costas e entende que aquilo é normal. Vamos procurar saber o que está acontecendo. A gente tem que cuidar. Senão, vai ser... As pessoas vão entrar, vão sair, para a gente é número que está entrando, a gente só vai ver, hoje não veio ninguém. Mas por que não veio? De repente você vai ligar e pensa, não fui porque não estou afim. Mas de repente você vai ligar e fala, cara, meu pai não está bem, minha mãe não está bem, estou triste, a pessoa já começa a falar, fica toda emocionada. Você para a tua atividade para acolher esse irmão. Se não, falar que é fraternidade é um discurso poético e furado, se a gente não levar isso a sério, né? Não levar de coração essa realidade. Então, a parte das decisões futuras, esse monitoramento, além do monitoramento de desempenho, né, de repente a pessoa não está mais funcionando naquele ramo, a gente tem que ter esse olhar do monitoramento, do engajamento e da motivação desse adulto. O quanto ele está feliz de estar ali. E isso é atuar um passo na frente da evasão. Se você começa a diagnosticar que alguma coisa não está legal, você diminui a chance dessa pessoa ir embora. Por causa, de novo, você está com um olhar acolhedor para ele. Então, para isso, na parte de reconhecimento, né, a gente tem, quando a gente vai fazer uma coisa de condecoração, a gente faz um negócio muito legal. A gente tem o chefe Xambinho, que ele conduz isso com muito carinho, ele é um cara, é diferencial. Olha a estrelinha de ano aqui, gente, pelo amor de Deus, vamos olhar, vamos dar uma geral na estrela de ano dos adultos, vamos ver como é que está isso, vamos valorizar isso. Uma estrelinha, acho que custa R$3,50. Percebe? Alguém tem que olhar. R$1,50? Então já dá para comprar quase que 3 já. Já comprava 2 e chavecasse vinha outra ainda. Quando você vai fazer uma integração de um chefe, faz uma mesa bonita, valoriza, faz ele se sentir importante. Essa aqui é uma foto de que a chefe Lúcia e o chefe Cauê, eles coordenaram o nosso acampamento de grupo. A gente entregou para eles um certificado, foi um elogio local pela condução desse evento, que foi muito especial para a gente. Essa foto, são os pais que ajudaram a gente na cozinha. Cada um também recebeu um elogio do grupo, chamamos lá na frente do financiamento geral, bravo, bravíssimo, todo mundo bateu palma, foi legal pra caramba. Isso aqui na entrega do fechamento de nível preliminar desses 2 chefes, envolvemos a família, também fazemos um momento lá no mastro bem bonito. E tá vendo, toda a cerimônia tem que ser pomposa, tem que ser um negócio bonito, a pessoa tem que se sentir importante, senão a gente... E eu queria deixar algumas sugestões de leituras para vocês, que é a própria Pinami, né, que foi a que norteou, foi o fio condutor dessa minha fala hoje. Tem esse material também que é Capitando e Engajando Adultos Movimentos Escoteiros, uma leitura muito bacana, que fala sobre
onde procurar, como abordar, como conduzir essa conversa, como você se programar para conversar com o adulto, né? Para não ser um negócio, chega aí, senta aí, vamos bater papo. Não, tem uma construção de um ambiente para isso. Não adianta você querer conversar com um adulto do lado de uma linha do trem, ou então numa rua onde está passando um caminhão toda hora. Você vai queimar a largada, você vai queimar a oportunidade. O manual de entrevista por competência, né? Quando você consegue, através desse bate-papo com um adulto, alinhar o perfil dele, se ele está dentro daquilo que você espera para a função que você procura. De repente, ele nem tem um perfil para ser um chefe de lobinho, mas você está com um cara que tem tudo a ver para te ajudar no clã, por exemplo, sabe? Essa percepção. Ou alguém que tem um tino administrativo fantástico para te ajudar lá na parte de gestão. E identificar isso. E, de novo, vamos lembrar, do mesmo jeito que o jovem, quando chega, ele não sabe ser lobinho, um pai não sabe ser um pai de um lobinho, não sabe ser um pai de um escoteiro. A parte de manual de reconhecimento de condecorações, até teve uma fala já sobre isso, né, chefe? Sobre condecorações. Não ter esse olhar, eu entendo como um risco perigoso para a manutenção do quadro de efetivo de adulto no movimento escoteiro. A Política Nacional de Espaço Seguro, que o chefe bem trouxe, é um tema muito importante nos dias de hoje, fazer com que esse adulto se sinta feliz e seguro de conversar com você sobre as dores que ele sente, sobre os sonhos que ele tem, sobre as ideias. De repente, ele tem uma ideia legal pra caramba para o grupo todo, e a gente ele não se sente seguro para falar, ele fica com medo de estar falando bobagem, medo de falar coisa errada, e não tem isso, né? Perfil de cargos e funções. Esse aqui a chefe bem trouxe para mim ontem. Obrigado, chefe, pela contribuição no nosso papo de ontem, com relação ao Bem-vindos ao Movimento Escoteiro. Esse é um vídeo fantástico, um vídeo top, esse vídeo é muito show. O cara que bolou, o cara merece mais do que um bravíssimo, foi muito legal. A gente também tem o curso de Bem-vindo ao Movimento Escoteiro, está lá no Campo Escola Virtual, que é um curso que também passa por muito do que eu falei e dá uma conotação muito mais aprofundada sobre o movimento escoteiro. E eu trago para vocês uma provocação de uma leitura que eu curto pra caramba, que é esse DISC aqui, ó. Ele fala sobre características comportamentais do adulto. Né? É uma literatura que fala que o adulto ele tem algumas características que são dominantes no perfil dele, e isso vai ajudar a você entender melhor como ele funciona, como você aciona ele, como ele reage à sua abordagem. Junto com esse material, eu estou deixando um outro material com alguns exercícios que eu fiz aqui de erros e acertos na nossa vida aqui no Grupo Escoteiro Amizade. E lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão do DISC e falo um pouco também, eu cito alguma coisa sobre a andragogia, que é a maneira que o adulto aprende. Né? O adulto é diferente do jovem, ele tem um tempo diferente, ele tem expectativas diferentes na linha da aprendizagem. E entender isso também vai te ajudar a hora que você for abordar uma pessoa para querer provocar ele para ser um chefe escoteiro com você. Tudo tem seu tempo. Se você queima largada, você queima oportunidade. Então, é um pouco sobre isso. Isso aqui é uma parte de uma música que fala assim que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A gente já tem dentro da gente o dom de ser feliz, a gente só tem que criar um ambiente para que isso aconteça. Então, se você está lá como voluntário num ambiente onde se sente pressionado, cobrado, as pessoas não valorizam o que você faz, o que você vai fazer lá? Você não vai lá. E aí você vai se arrastar ainda enquanto seu filho está curtindo. Na hora que der uma primeira brecha, você vai embora. Por outro lado, se você trabalha num lugar que você é querido, respeitado, valorizado, as pessoas te escutam, ainda que a sua fala não seja a fala exata e mais tecnicamente apoiada, você vai estar lá porque você quer estar lá. Né, o movimento escoteiro ele propicia para você espaço para você ter amigos, para você ter espaço para você desenvolver, você aprender, você crescer como pessoa, você crescer tecnicamente, te dá motivação e te dá autoestima para que você, inclusive, procure oportunidade até de emprego para você, de algum lugar no momento que você não esteja legal. Então, olhar isso, se isso não estiver legal, vai remar ao contrário. Então, eu queria agradecer, chefe, a oportunidade de estar com vocês. Meu contato está aqui, eu queria ouvir alguma coisa de vocês têm trocar experiência, né? Eu falei muito da minha vida, eu vou falar um pouco, muito orgulho da estrutura do meu grupo, da unidade escoteira onde eu atuo. O Grupo Escoteiro Amizade hoje, a gente possui 73 adultos voluntários,
São 18 adultos escotistas no ramo escoteiro, 22 adultos escotistas no ramo lobinho, 2 mestres pioneiros, 6 adultos no ramo sênior, e nós temos 25 adultos atuando na linha dirigente institucional. Não era assim. E muito do que está acontecendo nesse momento que a gente está passando, nós somos 132 jovens nesses ramos. Eu falo isso esses números me orgulham muito. Principalmente no sentido, quando a gente fala, olha o mundo adulto. E isso só está acontecendo porque a gente está cuidando muito. Tem muito sobre o que a gente está falando sobre aqui agora. Ó. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Se você tem esse olhar de carinho, de aconchego, de amor no ambiente escoteiro, as pessoas vão querer estar ali. Se você não... Isso não quer dizer que a gente não tem desafio, não quer dizer que a gente não tem conflito que a gente tem que resolver. Mas o conflito sendo conduzido de uma maneira generosa, você potencializa a chance desse adulto se sentir acolhido e se sentir com esse abraço escoteiro. Tá bom, chefe? Eu espero de coração ter contribuído, trazendo algumas reflexões. Esse é um tema que eu me sinto muito confortável, eu gosto muito de falar. Você viu que eu me alonguei na minha fala, não era essa a expectativa, mas se a gente não tiver esse olhar do adulto, por mais que todo mundo esteja aqui em prol do jovem, mas o adulto tem que ser cuidado. E sem a pretensão de olhar para o adulto no segundo olhar, já chamar ele para ser chefe. Lembrar sempre, é de dentro para fora. Tá bom, chefe? Obrigadão pela oportunidade. Tá ótimo. Olha, realmente a gente fica... A sua alegria, você vê, você sente, né, vida, você sente alegria, você sente entusiasmo nas suas falas, e assim, a gente não se cansa de ouvir você falar, porque realmente passa uma motivação muito forte para a gente dentro do movimento escoteiro, principalmente nós voluntários, né? E assim, me deixa muito feliz suas palavras. Já é o segundo webinário que eu assisto seu, por isso que eu te trouxe dos webinários daqui do Rio, porque o primeiro eu fiquei encantada, né? E agora muito mais, né? Porque os anos vão passando e a gente vai aprendendo cada vez mais. E acredito que tem milhões de elogios aí no chat para você, gratidão, todo mundo encantado, realmente. Quisera que todos os grupos pelo Brasil afora aí tivessem chefes com o mesmo pensamento que você, principalmente com relação ao reconhecimento dos voluntários, né? Isso é um problema recorrente em alguns grupos, né? E aí desmotiva realmente o adulto, e foi muito bom você ter batido nessa tecla, né? Espero que tenha entrado aí na cabeça e na cultura de vários grupos escoteiros. Se não faziam, comecem a fazer, porque funciona. E não é que funciona, mas tem que ser feito, né? A gente está no movimento voluntariamente e tem que ser reconhecido, né? Seja por uma palavra de agradecimento, um obrigado, um parabéns, um certificado de elogio, seja por uma medalha, seja qual for o reconhecimento, mas tem que ser reconhecido, né? A gente tem que valorizar realmente os voluntários que a gente tem dentro do nosso grupo. Lembrando que amanhã, a partir de amanhã, a gente vai enviar o link com o Drive. Já coloquei lá os certificados de nomeação, modelos, tá, gente? Isso não é oficial da UEB, vocês podem personalizar, colocar a logo de vocês, não tem nada que tem que ser aquele modelo, não, é só para vocês terem uma ideia. Certificado de palestra, informativa, de participação de palestra. Botei um PDF lá com as nomenclaturas que eu comentei aqui para vocês. Alguns já me pediram pelo Zap, mas coloquei no Drive também para vocês. Coloquei também um material que eu disponibilizei para algumas UELs, que foi um plano de crescimento que eu montei ao longo aí desses anos que eu assisti vários webinários, várias literaturas, várias pessoas falando sobre crescimento. E aí fiz um 5W2H, um plano de crescimento, que eu acho que o que é bom para um grupo serve para todos os outros grupos, né? E aí peguei a parte de captação de adultos e de acolhimento, fiz um PDFzinho, coloquei lá para vocês também no Drive, para vocês tirarem várias ideias aí, acho bem interessante, né? A gente ter todas essas vertentes. E fica aí o meu muito obrigado, o chefe Cachorrão, né? Agradecendo mais uma vez aí. E deixa eu ver,
tem muitas mensagens aqui no chat, não estou nem conseguindo ler, né? Se eu manda, a partir de, quem se inscreveu pelo Paxto vai receber, a partir de amanhã, o e-mail com o material do Drive, tá bom? Quem não se inscreveu pelo Paxto, pode me procurar pelo Zap, que eu mando para vocês pelo Zap, tá bom? Outra coisa que eu até comentei com o Cachorrão ontem, a gente teve uma reunião antes daqui do webinário, uma coisa que eu fiz no meu grupo, que até ele falou, eu queria ter uma troca de experiências com o pessoal do webinário, né? Aí eu troquei com ele algumas experiências que eu tive. Ano passado eu montei um material para o meu grupo, um formulário de recadastramento de pais, né? O que seria isso? No Paxto, eu senti que a informação de profissões dos pais era muito vago, né? A gente não sabia a formação daquele pai, a experiência daquele pai, né? E aonde ele trabalha atualmente. Então, eu senti falta de muitas informações. Então, eu criei um formulário e que me deu assim um relatório fantástico que eu levei para a Indaba do grupo para a gente analisar e tudo mais. E coloquei ali algumas opções de comissões de pais, aonde cada um gostaria de atuar ou não, como é que poderia ajudar o grupo. Enfim, então, essa troca aí de experiências é muito bom. Se a gente tivesse mais tempo para todos poderem abrir o microfone e compartilharem suas experiências também, seria interessante, mas infelizmente nosso tempo já está para acabar. Mas vou mandar o link da avaliação. Mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, o chefe Marco está aí à disposição para responder para vocês, aproveitem. São os 10 últimos minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, o material vai estar disponível também, que está aqui o material dele. Coloquei a foto dos coletes lá também, Cachorrão. Pessoal, que quiser tirar a ideia, botei a foto do colete. Que essa foto eu gravei desde o primeiro webinário que você falou, eu já tinha aquela foto guardada aqui comigo já. Muito interessante. Uma coisa que é legal, eu não sei se aqui no chat tem alguma pergunta. Eu trouxe tanta... a Daniela quer falar. Pode abrir o microfone, Dani. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui no chat. Eu quero saber onde que vocês divulgam os webinários. Porque eu fico sabendo, eu não tenho lugar para estar a par, sempre é alguém que me manda em cima da hora, então tem algum lugar que eu posso... Tem, chefe, olha só, se acompanhar no Instagram dos escoteiros do Rio de Janeiro, a gente divulga lá, porque os webinários é uma iniciativa da região do Rio de Janeiro, desde agosto, semanalmente a gente tem vários temas. Todos esses temas foram gravados e estão disponíveis no YouTube Escoteiros RJ. Então, se você quiser assistir os webinários que já foram feitos, você pode entrar lá e assistir, tá? Então, pelas redes sociais. E os grupos de WhatsApp, né? Só eu administro mais de 20 grupos de WhatsApp e compartilho em todos os grupos. Então, acho que eu não tem o informativo escoteiro. Tem o informativo escoteiro, tem o grupo de ajuda de Paxto, tem o grupo de condecorações, tem o grupo guia decola, grupo de diretor de métodos, grupo de gestor institucional, rotas de aprendizagem, enfim. Eu vou botar o link de um dos informativos. Tá bom. Que eu passo as informações gerais ali de todas as regiões, tá? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Foi espetacular. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Se mais alguém quiser abrir o microfone, falar, pode falar, chefe. Duas coisas que eu lembrei que ajudam também, né? Quando o pai está chegando, é você conseguir ter em algum lugar na sua sede, onde você estiver, no material daquela equipe de acolhimento, um organograma com a foto de quem é quem no grupo. Aquele pai que está chegando, para ele saber que quando ele vai ter uma fotografia, espero que atualizada, imagina, colocar uma foto minha com cabelo, quando eu tinha cabelo, vai destoar do que a gente quer fazer. Mas então, você tem um organograma com foto, é um instrumento bem bacana também. A gente fez um trabalho recentemente no grupo,
uma das alcateias teve uma atividade que os lobinhos tinham que saber quem era quem no grupo. Então, eles tinham que conhecer a estrutura do grupo, saber quem era o chefe, saber o nome de todo mundo. Então, eles montaram e foram fazendo aquilo. E aí, uma chefe foi e teve o carinho, o zelo de buscar a foto no Paxto de todo mundo. Como eu falei, de novo, né, a questão do Paxto. Atualizem foto, deixa a foto atualizada lá. Como é que eu estou fazendo hoje também, dividindo experiência com vocês? Hoje, a pessoa, quando uma família chega na amizade, no primeiro final de semana, é visita. Ela preenche uma ficha, né? Eu comentei com vocês, o jovem recebe um crachazinho para ser chamado pelo nome, eu faço eu pego aquela ficha, crio um banco de dados com os visitantes, então eu tenho uma noção de quantas pessoas me visitam por final de semana. Aquele jovem, gente, ele vai para um grupo de WhatsApp só dos pais, grupo de aspirantes. E esse pai já recebe a informação de que no próximo sábado ele já tem que vir para fazer o registro provisório. Então, quem ainda não usa o registro provisório, é uma outra baita de uma dica, começar a cultura do registro provisório. A família, a gente sentiu que a família já passa a se sentir vinculada, né? A taxa está R$ 8,00, eu vi que para o ano que vem vai ser R$ 9,00. Inclusive, tem uma resolução, chefe, não sei se você já viu, anotar aí, a resolução do CAN 05/2024. Ela traz no seu artigo 8º o registro de visitante. Registro de visitante, é novo. Vou ler o texto aqui, pedir licença para ler. Registro de visitante. A UEL deverá registrar de forma gratuita e instantânea na plataforma Paxto crianças, adolescentes, jovens e adultos que forem participar de atividade para conhecer o escotismo, bem como em ações referentes às atividades consideradas estratégicas nacionais, conforme a Resolução 10/2022. O registro de visitantes só é válido por um dia, limitado a 5 dias por pessoa a cada ano, e não possui registro seguro escoteiro. Então, sabe quando você vai fazer o dia do amigo, e como é que eu faço? Pode com registro? Agora foi criado esse dispositivo, então eu acho que vale a pena também essa sugestão da turma aí toda, procurar saber sobre essa resolução do CAN 05/2024, do dia 2 de novembro, isso é recente. Então, só voltando, na amizade. Na segunda visita, o pai já sabe que vai fazer o registro provisório, e aí a gente sentiu isso. Antes ele ia, antes a gente, né, tinha 4 finais de semana de atividade, agora com esse registro, você já começa a criar vínculo com o jovem. E quando ele faz o registro, tem uma chefe nossa, a Beth, que está aqui com a gente, ela já tira a foto do jovem e tira a foto da mãe do jovem. Então, a gente está num nível de detalhe do Paxto, que a gente tem foto de todo mundo que está lá, atualizada, 100%. E agora a gente começou, desde do advento do registro provisório, a gente começou a tirar foto, inclusive, da mãe, que é uma forma de, se eu quiser saber quem é a mãe, até esse nível de... E não está doendo, sabe? A gente trabalha isso, então eu tenho um banco de dados no Paxto super bonito com relação a conteúdo e informação. Então, voltando, é por isso que eu te falei da questão da foto do organograma. E uma outra dica é para os casados, né, que a gente tem o PIN do cônjuge também, que é um reconhecimento formal, é uma condecoração que quem recebe é a cara metade, né, a casca de bala. E é um reconhecimento super legítimo para alguém que está do nosso lado, que estimula, que não estando com a gente no movimento escoteiro, mas valoriza, entende e briga pouco com a gente. A gente está no escoteiro toda hora. Tá bom? Então, essas são as duas coisas que eu esqueci de comentar na minha fala. Meu e-mail está aqui, rede social me fala, está por aqui. Eu espero um dia que Deus permita a gente encontrar essa galera toda no presencial. Mas enquanto isso ainda não acontece, vocês têm o meu contato, vou ficar muito feliz de poder ajudar e poder aprender com todos vocês também, tá bom, chefe André? Gratidão de coração pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. Nada, eu que agradeço. E já fica logo o convite para a semana que vem. A gente ainda vai enviar o convite para as regiões ainda vão aceitar durante a semana. Então, esperem aí, até o final da semana deve estar aparecendo no meu Paxto de vocês. Semana que vem com o chefe Gu, chefe Carlos Bandeira, que está aqui entre nós, vai falar sobre o manual de entrevista por competências, que o chefe Cachorrão falou, né? Que você pode utilizar essa entrevista por competências para analisar as características,
os comportamentos de cada adulto para adequar mais se ele é escotista, se é dirigente, com o ramo que ele vai atuar. Então, é bem interessante. Então, semana que vem, vamos dar prosseguimento a esse assunto, falando sobre entrevistas por competências com o chefe Gu. Então, já fica aí agendado. E queria agora... Cadê? Deixa eu ver aqui. Queria agora fazer um agradecimento ao chefe Cachorrão. Certificado de agradecimento. A União dos Escoteiros do Brasil, região do Rio de Janeiro, confere ao Marco Antônio Floresano de Castro o certificado de agradecimento pela valiosa contribuição na condução do webinário sobre acolhimento de pais, realizado em 26 de novembro de 2024, cuja colaboração foi essencial para o nosso aprendizado. Assina André Leonardo Cavalcante Fernandes, diretor-presidente da UEB do Rio de Janeiro. Fica aqui a nossa gratidão pelo aceite do nosso convite, né? E, de repente, a gente programa aí outros webinários com outros temas, tá bom? Mas, de qualquer maneira, fica o nosso gratíssimo aí. Tem outros links de grupos de troca. O que mais tem é link de grupos. O problema é que estão hackeando os links. A gente não pode estar compartilhando muito. O problema é esse. Mas só me procurar, tem aí no chat, tem o meu zap. Vocês podem me procurar também, qualquer dúvida, tá bom? Link de grupo, saber sobre os webinários. É só me procurar que eu estou sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando aí mais um webinário. Cachorrão, obrigado. Obrigado. Gratidão pela oportunidade. Pessoal, eu que agradeço aí por ter compartilhado o seu conhecimento, tá bom? Pessoal, sempre alerta. Boa noite. Até semana que vem. Espero vocês aqui, hein? Sempre alerta. Tivemos 145 participantes, hein, Marco? Boa noite. Legal. Maravilha. Plena terça-feira. Fiquei muito feliz. Sempre alerta. Sempre alerta, pessoal. Boa noite, sempre alerta. Alerta, boa noite. Sempre alerta. Boa noite, sempre alerta. Tchau, gente.